pneumáticos, super troca de óleo, correia dentada e revisão geral. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz, 314 no Calegares. Disque DD 3844-9283. DD Autopeças, seu carro em boas mãos. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes, à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Começa agora mais uma jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Opinião, informação com muita emoção. Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Marcelo Corsato. Tudo bem aí? Boa noite para você ligado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. São 7 da noite, mais um minutinho no ar. A nossa jornada esportiva da Rádio FI. Nesta terça-feira, para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, DD Autopeças, City Bar e City Tortas. Vamos juntos para a Série B do Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. A bola vai rolar, estádio Heriberto Rilse, cidade de Criciúma, interior de Santa Catarina, para Criciúma e Guarani, Guarani e Criciúma, correndo atrás da bola. E é lógico, você vai acompanhar tudo aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Equipe Nota 10 de Esportes. Carlos Corsato vai dar o recado com os comentários de Claudinei Corsi, as reportagens de Washington Melo. Estarei no placar ao vivo do portal Futebol Interior e, é claro, trazendo para você também as informações do mundo do esporte nesta noite de terça-feira. Já estamos no ar no Futebol Interior pelo Facebook. Manda lá sua mensagem pra gente, Futebol Interior no Facebook, é só seguir a gente lá, tá? E você pode participar também pelo YouTube, Futebol Interior TV. Mande a sua mensagem, o seu alô e o seu recado, é claro. A gente vai falar de você, vai mandar aquele alô, vai mandar o seu abraço. Tá certo? São 7 da noite, mais 3 minutos. Vamos com as primeiras informações de Guarani e Criciúma. Criciúma e Guarani. Washington Melo. Para destacar tudo de Guarani e Criciúma, de Criciúma e Guarani, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani vencendo, provavelmente termina a rodada entre os 4 melhores da competição. Grande abraço, boa noite, Washington Melo. Pois não, Marcelo Corsato, grande abraço a você, a todos os internautas acompanhando mais uma transmissão aqui na Rádio FI. Guarani, portanto, daqui a pouco em campo no estádio Heriberto Rilsen, diante do Criciúma, o Bugre, que nas últimas 5 partidas conquistou aí 4 vitórias, né, um empate, ou melhor, 3 vitórias,
um empate e uma derrota, né? O time vem numa crescente na competição. E hoje o técnico Humberto Louser não poderá contar aí com o lateral esquerdo Pará e nem com o meia Matheus Oliveira, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, não vão para o jogo. Em contrapartida, Marcílio reaparece no time depois de muito tempo, né? Será o substituto do Pará e o Bruno Xavier entra na vaga do Matheus Oliveira. Nas demais posições, o time é o mesmo que acabou aí empatando o derby no último sábado 0-0. A defesa do Guarani, que não sofre gols há 3 jogos, né? Depois que o Agenor entrou no gol, o Guarani não foi mais vazado. Vamos ver se continua hoje diante aí do time de Santa Catarina, mantendo aí essa boa performance, né, da zaga bugrina. Pelos lados do Criciúma, o time não vence aí há 4 jogos, vem de uma derrota por 3-0 para o CSA e o técnico Mazola Júnior já começa a ficar pressionado no cargo. Para o jogo de daqui a pouco, o goleiro Luiz ainda não se recuperou de uma lesão na panturrilha, segue vetado pelo departamento médico. Outro desfalque fica por conta do volante Eduardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o lateral direito Suellington retorna após cumprir suspensão automática. As duas equipes já escaladas, já na papeleta, Marcelo Corsato. Muito bem, tá aí então o Melo trazendo pra gente as primeiras informações de Guarani e Criciúma. Criciúma e Guarani, a bola rola, hein? Daqui a pouquinho, 7h15 da noite, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, que começou ontem com o jogo do Coxa. O Coritiba vencendo fora de casa o Brasil de Pelotas. Coritiba chega na 10ª colocação e o Brasil de Pelotas continua ali na parte de baixo. Aliás, o Brasil de Pelotas que tem o mesmo número de pontos do Criciúma. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar esta Série B para você. Bom, deixa eu pegar aqui o destaque do Claudinei Corsi. Claudinei Corsi, nosso comentarista. Grande Claudinei Corsi. Põe a vinheta aí, produção. Claudinei Corsi. Tudo bem, Ney? Boa noite. Eu tô sempre. Trabalhar ao lado de Washington Melo Não, você não ligou não. Peraí. Tá, fala nisso. Muito obrigado, viu, Marcelo Corsato? É isso aí, gente. Boa noite, Marcelo, companheiros de equipe, você que está ligado aqui na Rádio FI. Sem dúvida nenhuma, a gente sempre fica na expectativa de ver o time, né, de Campinas, no caso hoje o Guarani, que joga logo após o derby, né? O derby que foi um derby morno, né? Um derby que não foi aquele que todo mundo esperava, inclusive sem gols, que foi uma novidade perante aquilo que vinha sendo disputado. E o resultado de empate não leva o Guarani a se preocupar com o jogo de hoje, por exemplo. Agora, é lógico, o que leva o Guarani a se preocupar é ele somar 3 pontos para subir na classificação em busca do G4. É um jogo sempre muito complicado, jogar em Criciúma é sempre muito difícil. Mazola Júnior é o técnico do Criciúma, um bom técnico, e a equipe do Guarani, eu acredito, né? Já vindo para campo, de mãos dadas, é o que vem repetindo aí durante a maioria do campeonato, mas também não acredito que isso leve a algum lugar também, se entrar de mão dada, mas se não jogar, o time não ganha e não adianta nada. Mas eu espero uma boa partida do Guarani, porque o derby já ficou para trás. E agora é hora de pensar no restante do Campeonato Brasileiro. Muito bem, tá então Claudinei Corsi trazendo pra gente as primeiras informações com o Melo, as primeiras informações do Guarani, do Criciúma já foram pro ar, o Claudinei Corsi fazendo o seu primeiro comentário e agora o boa noite do narrador do jogo, vai transmitir todas as emoções de Guarani e Criciúma que já estão adentrando ao gramado. Carlos Corsato. E aí, Corsato, por que você não pede pra produção soltar a vinheta com o meu nome também? Só pede pro Ney, porque só, não era pra soltar agora, né? Ah, entendi. Mas a abertura, não, tô né? brincando, era pra soltar A entrada ela tem que ser triunfal, como por exemplo a entrada dos times agora aqui no gramado. Eu e Claudinei Costa, a gente já tá conversando, chegamos a 2 horas, né? Antes do início da partida, fazendo aquela resenha, né? Mas parece que nós não estamos nos entendendo. Por exemplo, há pouco tivemos uma resenha aqui e agora, por exemplo, o Ney disse que esse negócio de chegar com a mão dada não vai virar nada se não jogar, né? Eu acho bacana
Eu acho essa entrada legal. Você tem que começar bem, entendeu? Você precisa começar bem. E isso é bonitinho. Olha que coisa bacana. Olha que bonito isso aí. Como diria meu amigo Zenon. Balela! Hoje ele tá... Aliás, quem jogou mais, Marcelo Cossato? Zenon ou Neto? A gente conversa sobre isso depois, porque o tempo urge, como você gosta de dizer, Carlos. Já deu o seu destaque, seu boa noite? As duas equipes já estão no gramado, hino nacional, e ainda a gente não deu a ficha técnica do jogo. Então o Melo tem 15 segundos para arrumar a gola da camisa dele, e aí ele já traz a ficha técnica do jogo pra gente. Vamos lá, 15 segundos. Agora é som e mais. TD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. O Washington Melo. Pra toda a galera bugrina ligada na Rádio FI, o Bugre já escalado. Agenor é o goleiro número 1. Agora baixou demais, me ajuda aí, produção. Agenor 1, Kevin, lateral direito, tem a 2. Felipe Maia, zagueiro central, número 3. Fabrício Carioca na quarta zaga, 4. Marcílio, lateral esquerdo, meia dúzia. Opa, agora lindo. No meio campo, William Oliveira, 5. Ricardinho, 7. Jefferson em 8. Longini, 10. Na frente, Bruno Mendes, 9. Bruno Xavier, 11. O Bugre, repetindo, Agenor, Kevin, Felipe Maia, Fabrício e Marcílio. William Oliveira, Ricardinho, Jefferson em Longini. Bruno Mendes e Bruno Xavier. No banco, ao lado do técnico Humberto Louser. Oliveira, Everton Alemão, Felipe Rodrigues, Ferreira, Rondinelli, Guilherme Kaique, Fabrício Bigode. Remarcão! Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Ah, pois não, Criciúma, o Tigre. Beliato, o goleiro número 12. Suellington, na lateral direita tem a 2. Liel, zagueiro central, 22. Nino, na quarta zaga, 33. Marlon, capitão do time, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, Jean Mangabeira, 15. Marlon Freitas, 23. Elvis, 10. E Ronaldo com a 29. Na frente, Vitor Feijão, 11. E Zé Carlos, esse é perigoso. Olho nele, hein? Camisa 9. Repetindo o Criciúma. Beliato, Suellington, Liel, Nino e Marlon. Jean Mangabeira, Marlon Freitas, Elvis e Ronaldo. Vitor Feijão e Zé Carlos. No banco ao lado de Mazola Júnior, hein? Olha só. Um time, né? Reserva inteiro. Vinícius, Ronaldo Zírio, Sandro, Iago, Andreu, Alex Maranhão, Luiz Fernando, Carlos Eduardo, Patrick, Jaci Maranhão, Julimar e Joanderson. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Agora as duas equipes se cumprimentando, né? Os jogadores do Criciúma cumprimentando primeiramente o trio de arbitragem já definido, hein? Veio de longe, hein? Muito longe. Milhas e milhas de distância do Rio Grande do Norte. Assistente número 2, Vinícius Melo de Lima. Assistente número 1, Jean Márcio dos Santos. E o árbitro do jogo, o dono do apito, quem é ele? Ah, pois não. Antes, deixa eu ajeitar aqui o meu, agora da minha camisa da Rádio FI. Qual que é a câmera? Ali, por favor. Câmera 2. Tá legal? Beleza? Tudo certo? Ah, pois é, o árbitro do jogo é o senhor Caio Max Augusto Vieira. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Marcelo Cossato. Não é fácil não. Tamo junto, microfone da Rádio FI, eu, você e toda a equipe nota 10. Eu vou chamar o Claudinei Corsi, né, pra falar do Marcílio, que volta ao time, mas é lógico que o Washington Melo pode interrompê-lo durante o comentário, antes até do narrador assumir. O Marcílio tá de volta ao time, viu, Claudinei Corsi? É uma das novidades do Bugre. E segundo o Washington Melo, vai ser o melhor em campo hoje, hein? Contra a equipe do Criciúma. Vamos conferir no final do jogo. Mas é uma volta de um jogador que é especialista da posição e que fez boas partidas pelo Guarani. Depois caiu em descrédito com a torcida e aí acabou ficando fora do time um longo período, né? Tem a oportunidade de voltar hoje. Tomara
que ele aproveite, né? É um jogador, como eu disse, de ofício lateral e pode usar exatamente esta sua função para, quem sabe, ganhar de volta a camisa número 6 do Guarani. Muito bem, esse Claudinei Corse, agora o Washington Melo vai trabalhar, porque vai pegar a palavra dos treinadores, dos professores. E já tem mensagem aqui, viu, Marcelo? Mas antes vamos ouvir aqui o técnico Mazola Júnior do Criciúma, que vai falar aqui no microfone da Rádio FI. É um problema técnico. Vamos aqui a mensagem, né? O Domingo Martins dos Santos. Hoje nós vamos entrar no G4, 2-0 Bugre. É isso mesmo, se o Guarani ganhar hoje, ele vai para a terceira colocação. O Mazola Júnior já falou, então a gente vai ouvir apenas o técnico do Guarani, o Humberto Louser, um problema aí de cabo, né? Os gêmeos em ação aqui não se entenderam aqui, com o cabo, mas agora já está tudo, né, no seu devido lugar. O cabo está correto aí, Marcelo? Sim. Vamos ouvir aqui quando o adversário tiver de posse, mais a marcação, quando a gente tiver de posse, jogar aquilo que a gente vem jogando nas últimas partidas, para colocar o adversário para trás e conseguir chegar ao nosso gol, que eles nos conseguirão dar no G4. Pois não, portanto o objetivo é esse, ganhar para entrar no G4. Até com empate, o Guarani dorme no G4, né? Porque ele vai para a quarta colocação, empata com o número de pontos com o Atlético Goianiense, mas ganha no saldo de gols. Agora, se ganhar, ele vai para terceiro, ultrapassa o Avaí. E tem mensagens aqui, rapidamente, a bola vai rolar. Domingos Martins dos Santos, hoje nós vamos entrar no G4, 2-0 Bugre. Paulo Pellegrino já mandando aquela mensagem, nunca serão. Cristiano Passetti, abração, meu amigo Melo, estamos juntos de novo. E a bola vai rolar para comandar 90 minutos de pura emoção aqui na Rádio FI. Hoje ele caprichou no gel, cabelo mais do que nunca esvoaçante. É a voz da emoção, ele... Obrigado, esse Washington Melo trazendo a palavra do treinador do Bugre. Vai começar o jogo, apita o árbitro do Rio Grande do Norte, Caio Max Augusto Vieira, toca na bola, o Criciúma, a bola está rolando no Heriberto Rilse. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, apresento para você 24ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma, Guarani, Guarani, Criciúma, a bola rola pelo Campeonato Brasileiro 2018, você torcedor de futebol, ligado aqui na Rádio Futebol Interior, e já tem escanteio para a equipe do Criciúma. Elvis vem para fazer a cobrança do escanteio, o Felipe Maia tocou na bola por último, escanteio para a equipe do Criciúma com menos de 1 minuto de jogo, escanteio lá pela ponta direita, o primeiro escanteio para a equipe do Criciúma no jogo. O Caio Max Augusto Vieira, árbitro do Rio Grande do Norte, conversa lá com os jogadores para a bola, levantamento na boca do gol do Elvis, sobe a zaga da equipe do Guarani para tirar a bola, volta com o Longini, Longini faz o passe pela ponta esquerda, ele abre o jogo para a equipe do Guarani, toca a bola para Bruno Xavier, Bruno Xavier tocou errado, a bola volta de novo com o time do Criciúma, a bola com o Liel, zagueirão tá no campo de ataque, fez o passe lá na ponta direita, procura ali o Wellington por baixo, chega a zaga do Guarani, chega completando o Fabrício, tira, sai jogando para a equipe do Bugre, põe a bola aqui pro campo de ataque, a zaga da equipe do Criciúma, tira de novo bola com o Liel, põe bola aqui pelo meio, o jogo fica feio, fica pelo alto, vem Zé Carlos, lá em Santa Catarina é chamado de Zé do Gol, a bola volta, perde, toca a bola pro Kevin no meio, pro Bruno Mendes, matou no peito, fez o passe, tentou fazer o toque na boca do gol, aqui bola pro Jefferson, chega a zaga da equipe do Criciúma, tira a bola, acaba saindo pra lateral, posse de bola aqui é para a equipe do Criciúma, aqui pela ponta esquerda vem o Marlon para fazer a cobrança do lateral para a equipe do Criciúma, aqui pela ponta esquerda, campo de defesa, Guarani todo de branco, com a faixa lateral verde, número na camisa também verde, a equipe do Criciúma com aquela camisa normal, habitual do time do Criciúma, com a primeira metade amarela, o pescoço também uma faixa preta e da metade para baixo branca, e calções e meias pretas. O Tigre de Santa Catarina, o Criciúma, que precisa da reabilitação no campeonato. Já o Guarani busca o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro depois de empatar o derby. Vem a equipe do Criciúma, bola aqui pro campo de ataque, é pro Jefferson Feijão, sai do gol a Genora.
pra ficar com ela. O goleirão do Bugre sai do gol pra fazer a defesa. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Ricardinho toca a bola para a equipe do Guarani de primeira, fez o passe pelo meio, procurava o Bruno Mendes, chega, a zaga da equipe do Criciúma, tira o Wellington, faz o passe aqui para a direita, ele abre o jogo, toca a bola na ponta, a bola voltou com o time do Criciúma ali, o camisa número 22, é o Liel que tá ali, chega na marcação, para cima dele o Marcílio, voltando hoje ao time, mas o árbitro tá marcando o lateral para a equipe do Criciúma. Aqui na ponta direita, é lateral para o time do Criciúma, fazer a cobrança, campo de defesa. Chamou, falou, Melo. Por falar, né, em lateral, o Guarani está monitorando aí o lateral esquerdo, Romário, né, que pertence ao Santos, mas está lá no Ceará e não está sendo aproveitado. Então a diretoria vai avaliar hoje, né, a situação, como será o comportamento do Marcílio, caso ele faça uma grande partida. Eu estou acreditando que hoje o Marcílio vai ser o melhor em campo, até falei em off aqui com o Claudinei Corsi, mas caso, né, ele decepcione, né, isso também pode ocorrer, então o Romário pode reforçar o Guarani. Lembrando que o término, né, das inscrições para a Série B se encerra no dia 10 de setembro. Então o Guarani ainda está no mercado na tentativa de qualificar ainda mais o elenco nesta reta final da Série B. Romário, que reputo eu como mais jogador do que o Pará e o Marcílio. E vou dizer outra coisa aqui, acho que o Marcílio e o Pará não tem diferença um do outro não, é que o Marcílio jogou muito mal o derby, e aí o Pará, aos trancos e barrancos, assumiu a posição, mas pra mim, o Romário joga mais que os dois. Esse Romário, Claudinei Corsi, Marcelo Washington, vocês vão lembrar bem, em 2017, ele subiu com o time do Ceará. E foi contratado pelo Santos. Começou o campeonato, vem Criciúma. Bola pro campo de ataque, levantamento na boca do gol pro Zé Carlos. Sai do gol, vai sendo para fazer a defesa. E aí ele foi contratado pelo Santos. Começou o Campeonato Paulista com o time do Santos Futebol Clube. Mas depois, com a troca de treinador lá no Santos, perdeu espaço e voltou pro Ceará de novo. E no Ceará também não está conseguindo jogar, mas joga mais, tem mais bola, na minha opinião, do que o Pará e o Marcílio e esse Romário. Se vier para o Guarani, acho que é bom reforço. Não sei o que pensam os companheiros, daqui a pouco eles falam, porque o Guarani vem. Jefferson Ney, toca a bola para Ricardinho, vai bater daí, não, virou, toca a bola na ponta dele, bola para o Kevin, o Marlon vem na marcação para cima dele, faz a passagem, volta, a bola para Ricardinho, capitão do Bugre, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, toca a bola para o William Oliveira vira o jogo, toca a bola na ponta esquerda, a bola para Marcílio abre o jogo para Bruno Xavier sai na ponta, vem pro meio, toca a bola para Ney, Jefferson Ney virou para Ricardinho, bate Ricardinho, tá jogando contra o seu ex-time, o Criciúma, volta aqui pelo meio, trabalha a bola pelo meio, bola para Kevin na direita, fez o passe pro Xavier no meio do caminho, chega a zaga para tirar na zaga do Criciúma, sai jogando o time do Tigre. Vamos lá, Claudinei Corsi, a respeito do Romário, lateral esquerdo. Não, me lembro sim do Romário, bom jogador, se vier vai dar qualidade ao elenco do Guarani. É isso aí, Romário, lateral esquerdo, que esteve no Santos e joga hoje no time do Ceará, está na Série A do Campeonato Podia jogar Brasileiro. com outro nome também, né? Porque Romário no lateral esquerdo é duro, hein? O que tem de Romário no futebol brasileiro também, né? Mas ele é bom jogador. Não, viu? ele é bom jogador, mas hoje ele é reserva do João Lucas. Mas aí é opção de treinador, né, velho? O último jogo dele foi semifinal da Copa do Nordeste, para você ter uma ideia. Então ele está muito tempo parado. Então vamos ver, né, a condição física do jogador, tem que analisar direitinho. Mas para vir para a Série B só vai conseguir contratar jogador assim, né? Mas chega e joga, hein? É titular do time. Acho que joga. Vem a equipe do Criciúma, trabalha a bola lá pela ponta direita, Zé Carlos virou, tocou a bola ali pro Elvis pro Wellington, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Zé Carlos corre atrás da bola, bola volta para Marlon pelo meio, já fez o passe pro Zé do gol, na marcação para cima dele, o Ricardinho voltou, essa bola um pouco mais atrás, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, Mangabeira. Bate, pega na zaga, ela sai, linha de fundo. É escanteio pro Criciúma fazer a cobrança lá pela ponta direita. O segundo escanteio pro Tigre no jogo, Melo. E o Agenor, né, apesar de ter entrado bem no time do Guarani, ele mesmo reconhece que ainda não está 100% fisicamente. Ainda vai requerer aí um certo tempo para entrar totalmente em forma o goleiro Bugrino. Que se continuar assim, está ótimo, né? Até agora não sofreu nenhum gol desde que entrou, né, desde que assumiu a titularidade na meta bugrina. Escanteio cobrado, Alves para a bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Guarani, tira de cabeça, põe a bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga do Criciúma, tira, a bola volta ali pela ponta direita, a bola para Gian Mangabeira toca a bola para Nino, o 33, ele toca a bola para Wellington na ponta, voltou para Mangabeira, você participa, Futebol Interior TV no YouTube, Futebol Interior no Facebook, pelo 987-710838 é o nosso WhatsApp, você participa, manda mensagem aqui para a Rádio
Rádio Futebol no Interior. Que bom, que gostoso ter você ligado com a gente. Vem Guarani, bola pro campo de ataque, era o Bruno Mendes que estava na jogada, a zaga da equipe do Criciúma, tirou Longini, fez o passe um pouco mais atrás, bola pro Jefferson Nem, jogando bem atrás o Jefferson Nem, bola para Marcílio vai recuar essa bola para Agenor, perna esquerda sai jogando pro Kevin aqui na ponta direita. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Quase 8 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0 Criciúma e Guarani. Marcelo tá ligado, redes sociais, também placar ao vivo Futebol no Interior, como sempre, ligadaço nas redes sociais do Futebol no Interior. Dá pra perceber, né? Muito ligado. E o Guarani neste momento, viu, Carlos? É o que eu dizia, né? Com este empate ele está na 4ª colocação, está no G4 com 37 pontos, mesmo número de pontos que o Atlético Goianiense, só que leva vantagem no saldo de gols, é um saldo de 7. E olha o Criciúma, bola pro campo de ataque, Zé Carlos, vai tocar pro Elvis, bateu pro gol, pra fora! Que bobeira, hein? Pra fora do gol, a zaga do Guarani não marcou, o Elvis bateu, ela subiu, saiu, ninguém fundo, complete aí, Washington. O Guarani neste momento tem 37, o mesmo número de pontos que o Atlético, mas leva vantagem no saldo de gols. Tem um saldo de 7 contra um saldo de 3, né? As duas equipes estão com 10 vitórias. Agora, se o Guarani ganhar hoje, né, ele vai para 39 pontos, empata com o Avaí, só que vai ficar com uma vitória a mais. 11 vitórias contra 10 o time de Santa Catarina, ou seja, o Guarani ficaria aí, terminaria, né, pelo menos nesse jogo inicial, né, na sequência da 24ª rodada, na 3ª colocação dentro do G4. Este é o objetivo, né, do elenco bugrino, terminar aí no G4 depois do jogo de hoje. Rádio Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Carlos, participe Futebol Interior no Facebook, Futebol Interior TV no YouTube. Vai, Corsato. Aqui no YouTube, o André Luiz tá mandando Ubatuba é Guarani e o Rovilson Santos, vamos Bugrão. Abraços pro meu amigo bugrino, o Washington Melo. Ele coloca hoje sempre Guarani. Ah, pois não, Rovilson, anote na sua papeleta. É isso, vem a equipe do Criciúma, bola aqui pro campo de ataque, é pro Zé do gol, vai queimar daí, bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol, erro da saída do time do Guarani, o Vitor Feijão pegou a bola, tocou pro Zé Carlos, foi o Felipe Maia que fez um partidaço, hein, no derby, mas agora jogou mal demais, a bola pegou na zaga, saiu o terceiro escanteio para a equipe do Criciúma aqui pela esquerda, escanteio cobrado curtinho, Elvis bateu, toca a bola para Feijão, pro Elvis, vem levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Nino para fora. Ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Agenor fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10, Rádio TV Futebol Interior, que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Toque eletrônico da Rádio FI, tá marcando, você tá conferindo comigo, 10 minutos, 10 passados deste primeiro tempo. Faltam 35 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. 24ª rodada, Série EB, Campeonato Brasileiro. Em Criciúma, Santa Catarina, Guarani, Criciúma, Guarani. Tá 0-0, placar ao vivo, Futebol no Interior, Corsato. Daqui a pouquinho, Copa Libertadores da América, o Santos pega o Independente da Argentina. Também 9h45 da noite pela Libertadores. Tem Grêmio Estudiantes e Atlético Nacional e Atlético Tucumã. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Carlos Corsato. Ah, então tá combinado assim, eu ligo pra você ou você liga pra mim. 11h30 passados, primeiro tempo de jogo, tá tudo igual, tá 0-0. Ih, o Agenor errou, a bola voltou pro Vitor Feijão, perna direita, fez o passe na esquerda pro Marlon, cruzamento na boca do gol pro Zé Carlos, passou por todo mundo. Véi, os caras do Guarani tomaram alguma coisa estragada hoje, viu? Não é possível. O Agenor chutou o chão, velho. Chutou o chão, torceu o pé, pode cravar aí. E o Criciúma e o Tigre quase que morde o bugre, Melo. Não pode dar bobeira, né? Como a zaga do Guarani está dando, né? A gente vinha elogiando, há 3 jogos sem sofrer gols, mas já foram 2 besteiras, né? Uma, né, do Felipe Maia e agora o goleiro Agenor, né? Que colocou a bola ali, foi tentar tirar, deu um passe, né? Na verdade foi um passe pro Vitor Feijão, que dominou,
né? Tocou ali pro lateral esquerdo, fez o cruzamento, a bola passou ali na frente do Zé Carlos. E o goleiro Agenor acabou sentindo, está caído. E agora o Fabrício Carioca conversa ali com o Kevin. E é escanteio, viu? Pra tentar aí recompor, né? Porque se continuar desse jeito, já já o Guarani vai levar o primeiro gol. E mensagens aqui chegando, Felipe Martins. Vai Guarani, futebol interior show. O Roberto Brandão, fada da Ferroviária de Araraquara, da cidade, Roberto Emanuel Brandão Júnior. Ah, pois não. E a Marilda Franco. Marilda Franco, querida Marilda Franco, aquele abraço pra você. O jogo tá parado, o Agenor tá caído, é hora de opinião, Claudinei Corsi. Quase 12 passados deste primeiro tempo, tá 0-0, Ney. É verdade, Cossato, o jogo começou com bastante velocidade e até aqui 12 minutos só deu o Criciúma, né? O Guarani não disse a que veio ainda, né? O Criciúma varia suas jogadas pela direita, pela esquerda, confunde a marcação do Guarani, não está atacando por um lado só do campo, vai pela direita, vai pela esquerda, pelo centro, e isso evidentemente está fazendo com que o Criciúma, até agora, tenha sido o time mais perigoso nesses 12 minutos iniciais. O Agenor está sentindo ali, não sei não se vai dar para o goleiro do Guarani. Ele foi atingido na cabeça, né? Porque o Zé Carlos veio na tentativa de tocar na bola involuntariamente, né? Acabou atingindo ali, né, o goleiro Bugrino de forma involuntária. E agora, como é goleiro, né, o árbitro aguarda aí o tempo necessário, né, o médico do Guarani conversando ali com o Agenor, perguntando se está tudo bem, né, mas ele continua sentado, né? Vamos aguardar. No banco de reservas está o Oliveira, né? Me ajuda aí, produção. Por favor, senhor, faça que o Agenor se recupere. Vai rezar agora? Ah, tem que rezar, fazer alguma coisa. Pega o terço lá. Pega o terço. Mas será que ele sabe? Será que ele sabe? Carlos, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente no YouTube. Família Corintiana Carvalho, avante, avante, meu bugre. Mande um salve pra nós, César e Kátia, Jardim Ieda, vai Bugrão. E o André Luiz tá dizendo, tá mal o André Luiz, hein? Que tá na praia de Maranduba, em Ubatuba, acompanhando a sua transmissão, viu, Carlos? Grande André Luiz, muito obrigado pela audiência. A Maranduba é linda, maravilhosa, sensacional. E o jogador do Guarani continua caído ali, viu, gente? Tá caído, o jogo tá parado, quase 15. Manja que o... passados deste primeiro tempo tá 0-0. O Agenor é pouca telha, né? Então deve ter sentido mesmo, porque pegou o pé direito do Zé Carlos na cabeça dele. E o gordinho ali que parece, né, o Jô Soares, né, o Ulisses Costa, é o doutor Raí. Gente boa, hein? Gente fina, né? O médico do Guarani, atendendo ali o goleiro Agenor. Tá tudo ok com ele, o jogo vai ser reiniciado, lateral para o Guarani. Mas pegou no jogador do Guarani, viu? O árbitro errou, ele seria lateral para a equipe do Criciúma. Deu para o Guarani, boa. Só que o Guarani deu de presente para o Criciúma. Não quis nem saber de conversa, eu não entendi. O que fez o Marcílio ali? Deu de presente pro cara do Criciúma, aí o cara do Criciúma devolveu a bola de novo ali pro time do Guarani. É que o Marcílio tá voltando agora, né, Cossato? Então até para bater lateral precisa... Mas treina, né, Ney? Treina, acho que sim. Treina sempre, né? E parece que tá fininho ali o Marcílio, né? Bom, vamos ver, né? O jogo só tá começando. Vem o time do Criciúma, a bola aqui pro campo de ataque. O jogo ficou parado 3 minutos, hein? Vamos ver como é que o árbitro vai proceder aí no finalzinho. Bola para a equipe do Criciúma pelo meio, chegou por baixo. Ali o camisa número 4, o Fabrício. Tira, a bola volta de novo com o time do Criciúma. Bola aqui pela ponta, é com o Suelton na marcação. Chega a zaga da equipe do Guarani, tira. Aí foi quem roubou, ali foi o Longini. Toca no meio, bola para Bruno. O Bruno Mendes. Tem o Bruno Mendes e o Bruno Xavier, né? Quem tava ali era o Mendes. Ele toca a bola para Jefferson Nem para Mendes. O Bruno Mendes toca a bola na marcação. Chega a zaga da equipe do Criciúma, tira, vem ali o Suelton. A bola volta de novo com o Marcílio. Marcílio toca a bola aqui pelo meio, bola para Ricardinho, Longini, Ricardinho, volta a bola aqui pela direita, tentou fazer o passe no meio, bola para o Kevin, ganhou do Feijão, tocou a bola aqui pelo meio, voltou bola para Longini para Ricardinho vai virar o jogo da meia direita na ponta esquerda, é pro Jefferson, nem matou na perna direita, trouxe pro gramado, fez o cruzamento na boca do gol, Nino.
mete o pezão na bola pra tirar dali, a bola não saiu pra lateral, briga ali o Bruno Xavier, a bola volta no meio, tocou, bola pra Bruno Nunes, Nunes pra Marcílio, tá na grande área, perna esquerda, um pra lá, dois pra cá, levantou na boca do gol com a perna direita, Liel subiu, tirou, Marlon completa de cabeça, completa também, o seu Wellington dá um bico na bola, tira a bola, volta com o camisa número 5, o William Oliveira tirou, ele é o cabeça na bola, a bola voltou, o jogo fica feio, Fabrício ganha a bola pra equipe do Guarani, e tocou pro Jefferson Nem, não dominou, a bola saiu para lateral, é lateral para a equipe do Criciúma fazer a cobrança, lá pela ponta direita, lateral para o time do Criciúma fazer a cobrança, Rádio TV Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Eduardo Magalhães no Futebol Interior aqui pelo Facebook, segunda bola errada, é que os caras são ruins mesmo. João Vitor, tá mal demais o Guarani, erros bobos, saída de bola, espero que o Loser conserte isso aí, me ajuda aí produção, um abraço pra você, viu, ô João Vitor, tapete verde, o Sorley, vamos meu Guarani, mais uma grande vitória. É o zagueiro Sorley, hein? Aqui de Paranavaí, acompanhando o nosso grande zagueiro Sorley. Bola aqui pela ponta. Obrigado, Sorley. Tapete verde e branco pra você. Vem Guarani. Jefferson nem tá na ponta esquerda. Virou o jogo, tocou no meio. Bola pra Longini. Chega na marcação Mangabeira. Gian Mangabeira domina a área. Sai jogando pra equipe do Criciúma. Toca a bola ali na ponta direita. Era pro Marlon Freitas por baixo. Chegou o jogador do Guarani, jogando bola para lateral, vai lateral para a equipe do Bugre fazer a cobrança, porque pegou no jogador da equipe do Criciúma, a bola saiu. Lateral pro Marcílio fazer a cobrança. Você pode participar, mandar mensagem pra gente. Futebol Interior, lá no Facebook, no YouTube. Futebol Interior TV, inscreva-se em nosso canal. Vem a equipe do Guarani, bola com Jefferson, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro mandou seguir. Não gosta de marcar falta não, o árbitro, pelo menos no comecinho do jogo, hein? Mas o Guarani teve uma chance aí com o Longini, né, de frente pro gol. Bate, a bola caiu no pé direito, ele quis cortar, né, e aí o zagueiro acabou tirando, mas teve a chance, né, o gol estava à sua frente, né, poderia bater, né, pra experimentar o goleiro Beliato, mas não, né, quer fazer gol bonito, então o Longini já aprontou também a dele aqui, é um jogador importante para o Guarani, mas às vezes ele abusa, né, quer fazer jogada bonita, quer fazer gol de craque, gol de bico também vale. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo, com toda a equipe esportiva Nota 10, que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Já chegamos a 19, passamos de 19, chegando a 20 minutos passados deste primeiro tempo, no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Faltando 25 minutinhos para terminar o primeiro tempo de jogo. Placar do Heriberto Rilse. Criciúma, Guarani. Guarani, Criciúma. Tá 0-0. Placar ao vivo. Futebol Interior. Corsato. Liga dos Campeões. Jogo da volta. Na segunda fase do mata-mata, o AEK Atenas empatou com o Videoton. Pelo placar de 1-1 se classificou para a fase de grupos. Quem está classificado também é o Ajax, que empatou 0-0 com o Dinamo de Kiev, mas venceu a primeira partida 3-1. O Dinamo Zagreb perdeu para o Young Boys pelo placar de 2-1 e o time da Suíça está classificado para a fase de grupos da Champions. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Se inscreva. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Rádio Futebol Interior. Este é o futebol da Rádio FI, aqui nós respiramos futebol. 21 minutos passados deste primeiro tempo, 24 para terminar o primeiro tempo de jogo. E aí, Claudinei Corsi, a vibe do jogo tá 0-0. É aí que o Guarani deu uma pequena melhorada, né? Pelo menos chegou ali, o Longini teve chance de bater, não bateu, enfeitou a jogada, mas pelo menos o Guarani deu o ar da graça, que precisa fazer, assustar a equipe do Criciúma. Tem que ter um homem no meio ali, talvez você falou que o Ney estava jogando um pouco mais atrás, justamente porque precisa ter um homem para mais time do Guarani, que o Longini vai lá pela esquerda, o Bruno Mendes enfiado, o Ney, se ele sair aqui pela direita, fica sem ninguém no meio para armar, porque o Matheus é defensor, é um jogador que vai ficar ali para marcação, e a equipe do Criciúma, jogando em casa, ela quer dar as cartas, então o Guarani segurou bem 15 minutos, e começou a aparecer um pouquinho mais do jogo. Então é isso que ele tem que fazer, trabalhar mais pelas laterais para tentar essa bola para o Bruno Mendes,
e assustar um pouco a equipe do Criciúma. E vem Criciúma, bola aqui pela ponta esquerda, Jefferson Feijão saiu do Felipe Maia, falta! O árbitro para marcar a falta e pintou cartão ali, viu, Melo? Pro Felipe Maia, né, que deu uma bronca ali no Kevin, que desceu e não voltou. Aí teve que cobrir a do lateral do Guarani, fez a falta. Primeiro cartão do jogo pro zagueiro bugrino Felipe Maia. Como é que é o nome do zagueiro? Felipe Maia. Aliás, fez um partidaço no derby. Ô Felipe Maia, estamos na metade do jogo, 22,5 passados ao primeiro tempo de jogo, Criciúma, Guarani, Criciúma, tá 0-0, você participa, 987-7108-38, manda sua mensagem. Carlos. Pois não, Cossato. Manda abraço pro BG Luiz, tá sempre acompanhando a gente lá no Mato Grosso, dizendo que às vezes durante o jogo não tem como ele mandar mensagem porque ele tá trabalhando, né, fica difícil entrar no Face ou mandar mensagem no YouTube, mas tá sempre ouvindo a gente no radiofi.com.br e sempre ajudando com informações, com estatísticas. Grande BG Luiz. Primavera do Leste, lá no Mato Grosso. E vem Criciúma, bola aqui pro campo de ataque, bola com o Zé Carlos. Tentou fazer o toque de calcanhar, hein? Se o Melo falou que o Longini gosta de inventar, hein, Claudinei Costa? E o tal do Zé Carlos agora, hein? Também, nessa jogada, né? O jogador tem hora que é aquela história da música, né? Chuta pro gol de bico, Lazarento. Então, não faz isso. Quer passar o pé em cima da bola, quer fazer a jogada bonita, quer fazer o gol bonito. E como disse o Melo, o gol feio também vale. É isso aí. Pô, é o Zé Carlos, né? Olha lá, mais um aí. Lindo passe na ponta esquerda. Foi. Mas tá impedido. Não tá valendo nada. O passe foi do Bruno Xavier. Mas esse até que valeu. Mas o árbitro pegou o impedimento. Quero ver ali de novo, hein? Estava adiantado um pouquinho, né? E o Felipe Maia não estava pendurado, né? O segundo cartão dele, agora sim ele passa a estar pendurado. Mas os jogadores que estão pendurados para o jogo de hoje, o Kevin, né, é o único titular, né? Pendurado. No banco de reservas, o Everton Alemão e também o Kaique. Lembrando que o Guarani voltará a campo, né, na próxima terça-feira, no Estádio Brinco de Ouro, né, contra a equipe do Goiás. Jogo dificílimo para o Bugre. Agora a preocupação que fica é o Felipe Maia dentro do jogo, né? Porque ele é um jogador que ele não tem muita cabeça não na hora que ele vai para cima para fazer a marcação. E tomando amarelo com 20 minutos, 21 minutos do primeiro tempo, não pode deixar ele sair para marcar na primeira bola. Tem que ficar na sobra para não fazer a falta e ser expulso. E o jogo contra o Goiás também será às 7h15, próxima terça-feira, dia 4 de setembro. Anote aí na sua papeleta. E você pode anotar também que no feriado, né, no dia 7, você que costuma ir até a avenida, assistir o desfile, Guarani vai jogar no dia 7, hein? Às 4 da tarde contra o CRB. O jogo vai ser lá em Maceió. Tá certo, vem a equipe do Criciúma, trabalha a bola na ponta esquerda, bola com o Elvis, virou, tocou a bola na ponta direita, bola pro Suwellington, Suwellington vai pro cruzamento, pegou ali nas costas do jogador da equipe do Bugre, Jefferson, nem voltou, a bola voltou com Mangabeira, tem o Ronaldo no meio campo, na marcação, pra cima dele, foi falta ali do Longini. Esse Ronaldo é aquele que tava na Ponte Preta, esse camisa número 29 aí, tá jogando agora no time do Criciúma, é jogador que pertence ao Sport Recife. Aliás, o Sport que tem de jogador espalhado em times nesse país, hein? Deus amado. E aí o Longini fez falta ali pra cima do Ronaldo. O jogo tá parado. O goleiro do Guarani pede ali pelo menos 3 jogadores na barreira. O Elvis vem para fazer a cobrança da falta. É falta que leva muito perigo pro gol do Guarani. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Falta para a equipe do Criciúma fazer a cobrança. É o Marlon que tá por ali, camisa número meia dúzia. E também o Elvis, perna direita, levantamento na boca do gol, Felipe Maia sobe para tirar dali, a bola volta com o Longini, Ricardinho, e armou o contra-golpe pro Guarani, o Xavier já passou, pediu aqui pelo meio, ele tocou a bola aqui pro Kevin, vem pela ponta direita, abriu, tocou na ponta, pro Longini, bate Longini, tocou pro Kevin, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, e os caras estão pedindo pênalti. O Bruno Xavier tá ali desesperado. Diz que foi puxado pela camisa. Mas o árbitro não quer saber. Mandou seguir. E aí, Melo? Que contra-ataque, né? Puxado ali pelo Ricardinho. Excelente jogador. A bola ali pelo lado direito pro Kevin. Fez o cruzamento. Vamos acompanhar aqui o replay.
Houve um puxão mesmo, hein? Do camisa ali número 2, o Suellington puxou a camisa, né, do Guarani ali, do jogador número 11, né, o Bruno Xavier, e o próprio Jefferson Ney, que estava próximo ao lance, chamou a atenção do árbitro. Então errou o juizão, hein? Pra mim, pênalti claro, o Guarani prejudicado. Eu confesso que quero dar mais uma olhada, mas pelo desespero dos jogadores do Guarani, o árbitro deveria pelo menos ter consultado alguém, né? Os seus auxiliares, né? Porque não tá ali sozinho, é uma equipe, né? E no banco de reservas lá, todos os jogadores do Guarani, né? Incontroláveis. Técnico Humberto Louso conversando ali com o quarto árbitro. Olha, já teve um narrador que chamou certa vez um árbitro de imbecil. Vou imitá-lo. Pra mim esse cara é um imbecil. Mas aí é difícil. Foi pênalti, mas é difícil do árbitro ver, e foi inteligente o Suellington, deu aquela puxada marota, né, escondida, e o auxiliar que estava aqui do outro lado, fica difícil dele ver lá no segundo pau, né? Então, foi pênalti, mas é difícil. Era lance pro árbitro, né? Ele estava próximo, não deu porque não quis. Mas os caras não dão pênalti que o nego mete no pé do cara, velho. Vai dar puxão de camisa também. Então, Carlos, mas tem o detalhe seguinte, eu repito, o Suellington foi inteligente, né? Ele fez o pênalti, mas ele fez aquele pênalti bem escondido. Ele puxou a camisa e soltou. Ele foi astuto, uma palavra que você gosta muito de usar. Astuto, Foi astuto, né? O camisa número 2 da equipe do Criciúma. E o lance ali mostrado pela TV também não mostra. O certo seria a gente ver por uma câmera de trás, né? Uma câmera atrás do gol, né? Só que o árbitro, o Melo pegou bem, o árbitro estava muito próximo da jogada, né? E com muita convicção ele disse que não foi pênalti. Claudinei Corsi, eu quero a sua opinião sobre o assunto. Olha, eu entendi pênalti mesmo porque a bola cruzada dentro da área, o jogador poderia, talvez nem desse, mas ele teria uma possibilidade de chegar na bola, que a bola foi cruzada, e daquela maneira o jogador que vem entrando, ele tem a possibilidade de encontro à bola e fazer o gol. E puxado, ele acabou não tendo essa possibilidade. O Guarani tem que tomar cuidado aí, porque agora mesmo o Ricardinho pegou o Ronaldo ali e entrou forte no Ronaldo. O Guarani tem que tomar cuidado, porque com menos de 30 minutos pode ter o time aí bastante amarelado, né? E o jogo tá pegado, o jogo tá forte. É que o árbitro deixa correr um pouco, hein? O árbitro tá deixando correr um pouco e não tá marcando muito o que tem que marcar, não. E a produção aqui nos auxiliando, Carlos, na televisão, né? A equipe lá que está lá na cidade de Criciúma, né? Acompanhando, né? O pessoal do Sport TV, né? O comentarista viu ali o lance e observou, para ele também foi pênalti. Bola para a equipe do Criciúma, bola aqui pela ponta direita, bola para o Wellington, chega na marcação, Fabrício tira. Jogadores do Guarani estão conversando bastante, parece que essa marcação não tá legal não. Lateral cobrado, Zé Carlos abriu no meio, tocou a bola aqui pro Ronaldo na ponta pro Jefferson Feijão, abriu pro Elvis, pro Feijão, o passe foi muito forte, tirou a zaga, a bola voltou com o Marlon, cruzamento na boca do gol, era pro Zé Carlos, sobe Marcílio, o Marcílio agora foi sensacional, atrás dele tinha o Zé Carlos, o levantamento do Elvis na boca do gol pro Jefferson, voltou, sobrou pro Marlon, bateu pro gol, vai fazer Zé Carlos, passa por ele, passa também pelo Marlon Freitas, ela sai, vai para a linha de fundo, que perigo, Washington Melo. O Kevin foi tirar a bola, né, cabeceou, né, pra dentro da área, cabeceia pra escanteio, pra linha de fundo. Ele cabeceou no pé ali do jogador do time do Criciúma, né? Seria o primeiro gol do Criciúma. Passa sufoco o Bugre, mas já está no ataque. Olha o Guarani. E vem Guarani, bola com a esquerda, chega, a zaga da equipe do Criciúma tira, a bola voltou com o Ronaldo. Pegaram o Ronaldo de novo. O Ronaldo tá apanhando bastante hoje. Bola com o Zé Carlos lá pela direita. Abriu, tocou a bola ali pro Sul. Wellington vem o lateral direito. Assumiu, fez o passe pela direita. Voltou, tocou para Marlon Freitas. Pro Elvis na cavadinha. Tentou tocar pro Feijão. Aí chegou a zaga da equipe do Guarani acabando com a festa, voltou, sobrou pro Longini, Longini tentou voltar, a bola com atrás, perdeu, o Ronaldo ganhou, voltou, sobrou a bola pro Marlon, bateu pro gol, na trave, voltou, sobrou com o Zé Carlos, vem na marcação, pra cima dele, chega a zaga da equipe do Guarani, chegou o William Oliveira, mas o Marlon pegou uma bola, achei, né, que o chute seria totalmente torto. Ela fez uma curva, tá balançando a trave até agora, vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, pro Longini, foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu.
Ô Washington Melo, eu quero ouvir pra mim falta clara aí pra cima do Longini, o árbitro não marcou. Pra mim não houve absolutamente nada, né? O Longini, vou falar pra você, é muito boneca de louça, né? Lá na nossa pelada, né? A gente tem lá um jogador lá, na pelada, né? Jogo de domingo lá que a gente faz, o Wendel, filho do Nelsinho Janete, é igualzinho, não pode relar nele, que ele já machuca, já fica chorando. Então é o caso aí do Longini. Pô, pega a bola, vai pra cima do jogador, sem medo. Perdeu uma grande oportunidade o Guarani, tinha ali o Bruno Mendes livre de marcação e ele acabou tentando ali o domínio, perdeu a bola. E olha só, uma mensagem bacana aqui, o Cláudio Santos. Abraços a vocês. Aqui é o Claudinho, ex-ponta esquerda do Bugre. Fiz o gol na final da Série B de 1991 contra o Paysandu. Abraços a vocês. Estou ligado aqui em Ribeirão Preto. Olha só que legal, hein? O Claudinho. Grande abraço, ex-ponta do Bugre. Em 1991 fez o gol na final da Série B. Grande abraço, hein, Claudinho? Muito obrigado pela audiência. Acho que naquele tempo que jogava o Júlia também, lateral direito do Guarani, né? Mesmo time, né? Exatamente, que legal, hein? Falamos muito obrigado, desse jogo no debate do derby, né? Falamos desse jogo aí, Melo. Você lembra, né? No debate do derby. Isso. É isso aí. Portanto, o Claudinho, há 27 anos atrás, no túnel do tempo, trazendo informação aí, o Claudinho, né? Jogador ponta que jogou pelo Guarani. Ô, Claudinho, tapete verde e branco pra você. Guarani vem, Belo pro campo de ataque e o Washington Melo, a bola acabou saindo, acabou o campo. O Washington Melo vai me perdoar, mas eu achei que foi falta ali pra cima do Longini, só que a TV não mostrou pra que a gente pudesse tirar a dúvida. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Falta, teria sido pênalti, né? Porque foi dentro da área. Não, pra mim foi falta. Agora, se foi pênalti ou não, eu teria que ver lá, né? Pra mim, o Longini foi sargiado. Segue o jogo. E foi falta, na minha opinião. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo, com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Já chegamos a 34 passados deste primeiro tempo. Faltam 11 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, Heriberto Rios em Santa Catarina, Criciúma, Guarani, Criciúma, 0-0, placar ao vivo, futebol no interior. Orsato. Daqui a pouquinho também pela 24ª rodada da Série B tem Oeste e São Bento, Copa Libertadores da América, bola rolando. Estamos com 20 minutos do primeiro tempo no Pacaembu. Santos e Independente da Argentina, 0-0. O Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Manda sua mensagem. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque com Jefferson, nem foi pro chão. Esse hábito não marca qualquer coisa não, hein? Caiu, ficou pedindo falta nada. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Fica ligado aí, produção, porque daqui a pouco vou girar mais, vou fazer mais um giro aqui. Bola aqui pela direita, levantamento do Wellington na boca do gol, sobe a zaga do Guarani para tirar. Pegou no Marcílio, saiu linha de fundo, é escanteio pro Criciúma fazer a cobrança. 35 passados desse segundo tempo, 10 para terminar o jogo, mas os acréscimos, penso eu, que pelo menos uns 3 minutos teremos aí de acréscimo. Tá 0-0, é escanteio lá pela direita, Elvis, o terceiro lá pelaquele lado, pra bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, Bruno Mendes tirou a bola, voltou com o Zé Carlos, bateu pro gol, pegou no Fabrício, voltou com o Marlon, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Guarani para tirar com o Felipe Maia, tira contra golpe armado do Bugre, Longini pro Bruno Mendes, perdeu, chegou o Ronaldo, ganha essa bola para a equipe do Criciúma, toca a bola aqui na ponta direita pro Marlon Freitas, mas tá na frente, tá impedido, o jogo tá parado, bola pro time do Guarani no campo de defesa. Claudinei Corsi, você fala pra Prone Alimentos, 36 passados deste primeiro tempo, 0 Criciúma, 0 Guarani, né? Como eu tinha dito, o Guarani melhorou um pouco na partida, chegou em algumas oportunidades, teve aí a penalidade máxima não marcada a seu favor, depois dessa falta também, que no meu entender acabou acontecendo em cima do Longini, também não marcada, então isso demonstra que o Guarani ajeitou um pouquinho mais o seu sistema de ataque, né? Porque o sistema defensivo do Guarani, no começo, estava realmente claudicando, as bolas estavam vindo pela direita, pela esquerda, pelo centro, as jogadas vindo de todo lado, e os zagueiros não estavam se encontrando, tanto é que o Felipe Maia e o Fabrício estavam cobrando muito, principalmente dos laterais, mas depois da metade do segundo tempo acabou ajeitando melhor a marcação e criou um pouquinho mais o Guarani, então ele equilibrou o jogo, mas o Criciúma é uma equipe perigosa, só não sei se terá fôlego para correr o que correu até aqui nesse primeiro tempo. Ô Carlos, pois não. E eu achei aqui a ficha técnica, né, do jogo, né? O Claudinho ouvindo a nossa transmissão lá em Ribeirão Preto. Guarani 1, Paysandu 0, Campeonato Brasileiro Série B em 1991.
final, dia 19 de maio de 1991. Portanto, Guarani ganhou de 1-0, gol do Claudinho, aos 17 minutos. Do segundo tempo, né? Olha o time do Guarani daquela época. Marcos Garça, Jura, bem lembrado pelo Claudinei Costa, Paulo Silva, Pereira e Julimar, Birubiru, Valmir e Edson Abobrão, Wagner, Vonei, depois Paulinho, o Claudinho, depois o Alex, o técnico, o Pepe. Olha aí que beleza. Então, no túnel do tempo, vamos buscar aí a ficha técnica do jogo. E quem apitou essa partida foi o mineiro Márcio Rezende de Freitas. Birubiru, aquele que jogou no Corinthians, exatamente, né? E Edson Abobrão. O Edson Abobrão estava jogando já no meio campo, né? Já estava em final de carreira e jogando nessa época de meio campo. E o Jura estava saindo como um dos principais jogadores do time do Guarani. Tanto que foi pro São Paulo, Foi né? pro São Paulo, o Jura. E o Vonei, Carlos, eu lembro bem que naquela época você Ferroviária, falava... né? Isso, o Carlos falava que seria o novo Romário do futebol brasileiro, né? Mas acabou não vingando muito, mas foi bem no Guarani o Vonei. E o Alex, né, que 91, entrou isso, no lugar do Claudinho, era um jogador da base do Guarani. Muitos diziam que ele seria melhor que o João Paulo, mas teve um problema no coração, infelizmente acabou falecendo. E vem a equipe do Guarani, bola com Kevin, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, Beliato. Sai no gol para fazer a defesa. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós esperamos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Eu quero você participando aqui pelo Facebook Futebol no Interior. João Ronaldo Tinarelli, não sei se o Melo já falou dele, mas eu mando abraço. BH acompanhando meu bugrão, abraço meu amigo Washington Melo, abraço para você, João Ronaldo Tinarelli. Tapete verde e branco para você. Marcos de Souza Machado, Longini está mal, precisa entrar no jogo, valeu Marcos. O Tigrão Soldeira, boa noite galera top, manda um alô pra galera do Pesqueiro do Taché. Eu disse, Márcio gosta tanto de pescar que montou um pesqueiro pra ele, né? Cara, eu achei que nem funcionava mais o pesqueiro. Ô louco, velho. É tradição. Juro por Deus, cara. Tradição, o Pesqueiro do Taché vai ser tombado pelo patrimônio histórico. Patrimônio histórico lá do Paulínia. Se Deus quiser um político, e Paulínia você sabe que só tem político bom, né? Bom. E você pega lá na vara? Não, eu não gosto disso. Eu não gosto. Mas se eu... Márcio vai. Tigrão... Todo dia. Eu disse aqui numa outra transmissão, eu vou dizer aqui novamente. O Tigrão gosta tanto de pescar e pegar na vara que montou um pesqueiro. Mas Paulínia tem político bom, hein? Bom, mais do que lá em Brasília. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Estamos chegando a 40 minutos, 40 passados deste primeiro tempo. 5 minutos faltam para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro, meu giro que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, Criciúma, Santa Catarina, Heriberto Rios. Criciúma, Guarani, Criciúma tá 0-0. Forçato. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite, tem Oeste e São Bento pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos vai jogando contra o Independente da Argentina, vai empatando por 0-0. Lembrando que na primeira partida teve empate, só que o Santos colocou o Sanches. Ele tinha uma punição anterior, né? Então a Conmebol deu uma punição pro Santos e o placar do primeiro jogo então foi alterado para 3-0. O Santos precisa fazer 3 gols de diferença para levar a decisão pros pênaltis. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Rádio Futebol Interior. Esse é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Este sou eu então tá combinado assim, eu ligo pra você ou você liga pra mim, tanto faz, pode mandar mensagem também, Facebook Futebol Interior, no YouTube inscreva-se em nosso canal Futebol Interior TV, no WhatsApp 987 71 0838, deixa eu ver se a produção colocou no GC aqui, 987 71 08. Você tá querendo demais, 38, hein? Produção, deixa eu ver a produção. Estão me dizendo no ponto aqui. Aliás, o ponto, né, sempre estraga a TV brasileira, né? Que não é pra falar porque a produção é chefe. Bola aqui pela direita, levantamento na boca do gol. Defendeu o goleiro. Agenor se joga, faz uma defesaço. O goleirão do Bugre. O Zé do gol tava ali, ó.
Tava ali pra empurrar essa bola pro fundo da rede, a bola saiu pra lateral. É lateral pro Criciúma, uma bola aqui com o Elvis. Na ponta esquerda ele tocou pro Marlon. Marlon sai da ponta, vem pro meio, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, toca a bola no meio. Bola pro Elvis, foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não marcou. Aí o Guarani jogou errado mesmo, assim deu certo. A bola voltou pra Ricardinho. Ricardinho pra William. O William Oliveira toca a bola no meio. Bruno Mendes escondeu atrás do zagueiro, velho. Aí não, né, Bruno Mendes? Aí na saída de bola o árbitro pega uma falta de falta para a equipe do Criciúma. Paulinho de novo, tá caído. Paulinho, jogador da equipe do Criciúma. 42 passados desse primeiro tempo. 0-0, Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. O Joey Souza quer saber quanto que tá Santos Independentes. Tá 0-0, viu, Joey? O Ivo Carpini Martinez, abraço de Araraquara. Ô, Ivo, aquele abraço pra você também, do tamanho da cidade de Araraquara, tá bom, rapaz? Grande abraço, viu? Ele tá dizendo que vai ser 0-0 o jogo, Ivo? Será, velho? Joey Souza... Ah, não. Ele respondeu o placar do jogo do Santos. Isso, ele respondeu aqui pro Joey Souza. Grande abraço pro Joey Souza. Mas vamos de bugrão aqui, viu, meu filho? Grande abraço pra você. Joey também é outro pescador. Obrigado, gosta demais. De primeira linha. E como viaja, hein? Joey Souza pelas madrugadas, então viaja e viaja muito na maionese. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola com Elvis. Elvis volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola ali pro... Mas quem não está jogando nada até agora é o Bruno Mendes, né? Tá ali entre os zagueiros, não consegue dar sequência em nenhuma jogada. O Bruno Xavier também está sumido e o Longini também desaparecido. Então o meio campo do Guarani não consegue produzir. Então a bola não chega lá na frente com qualidade. E a defesa, né, dando aí alguns sustos. Então esse é o panorama do time do Guarani, né? Parece que os caras comeram uma feijoada lá na concentração, né? O time está desligado. E o Fabrício tá pé da vida. Vem, Criciúma, bola lateral, cobrada, bola aqui pro campo de ataque. A zaga da equipe do Guarani tirou a bola, voltou aqui pelo meio. Bate na bola ali o camisa número 3, o Felipe Maia. A bola voltou com o Criciúma. Pelo meio, trabalha a bola Elvis. Já virou, tocou a bola na ponta. É pro Suwellington, faz de conta que é pela ponta. Levantamento na boca do gol, chega. A zaga do Guarani tira a bola, voltou com o Elvis. Bateu pro gol, Zé Carlos do meio do caminho. A bola passa, vai embora. A bola sai, vai embora para a linha de fundo. Teve toque do jogador do Guarani, parece que está marcando o escanteio, a arbitragem. Não, tiro de meta, né? O Zé Carlos tentou ali de calcanhar, né? Pra sorte ele não conseguiu pegar na bola, né? O Agenor acompanhou. Tiro de meta. E ela passou raspando ali a trave. Que bobeira, mais uma da zaga do Guarani, né? O Criciúma já teve aí inúmeras oportunidades, mas tem também aquele ditado, né? Quem não faz, toma. De repente o Guarani numa estocada pode fazer aí o seu primeiro gol ainda neste primeiro tempo. E vem Criciúma, a bola aqui pro campo de ataque. O Felipe Maia perdeu a bola aqui no campo de ataque. Aí tem que voltar. A bola voltou com o Zé Carlos, Marlon. Marlon faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pro Elvis. Elvis sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pro Marlon, vem pro cruzamento, não tinha ninguém. Só o camisa número 4, Fabrício. Mais seguro da zaga do Guarani, mete a cabeça na bola, tira dali, mas o árbitro tá pegando uma falta pra cima ali do Bruno Mendes. Falta do Mangabeira. O Jean Mangabeira, o jogo tá parado. Já pintou o acréscimo aí, foi aquilo que eu disse, né, Washington Melo? Você, como sempre, né, uma pessoa que conhece, né, do futebol, estudioso. Obrigado. Disse que seriam 3 minutos e acertou. Parabéns. Depois nós vamos pagar uma pizza pra você lá na pizzaria do Dadá. Ou então um bolinho de bacalhau lá no City Bar do nosso amigo J. Santos, que continua em Portugal, hein? Me ajuda aí, produção. E vem Guarani, o William Oliveira de fora da área, vai queimar ali, bateu pro gol, pra fora ela saiu. Claudinei Costa, já passamos de 45, estamos chegando a 46. Tá 0-0 o Criciúma e Guarani, né? Na verdade o Guarani sair no 0-0 nesse primeiro tempo aí, já vai sair no lucro, viu? Porque o Criciúma chegou com bola na trave, o Agenor aparecendo muito bem, então é o momento do Humberto Lousa conversar com essa equipe no vestiário, como disse o Melo. Os 3 homens de frente não trabalham. Uma que a bola não chega porque não tem o meio campo. Mas mesmo quando chega, eles estão se atrapalhando e estão penteando demais a jogada. O Bruno Mendes está sumido, Longini mal e o Bruno Xavier também. Olha o Guarani. E vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque. O passe pro camisa número 11 do Bugre. Bruno Xavier bateu pro gol, mas não tá valendo nada. Não tá valendo nada. O árbitro tá pegando impedimento do ataque do Bugre no passe do Jefferson Nem. Ô, Washington Melo, eu quero ouvi-lo. Estava adiantado, né? Pegou bem ali o assistente, né? Quem fez o gol ali foi o Bruno Xavier. Né? Ele estava um corpo à frente
Então acertou agora o assistente, né? Impedimento marcado, invalidado o gol, segue 0-0. O passe do Jefferson nem e o gol foi do Bruno Xavier, mas estava à frente. Acertou a arbitragem, né, Claudinei? Então acertou, mas é que a gente diz, quando a jogada do Guarani sai, os homens se aproximam e fazem um 2 ali, o time chega, mas tá faltando essa jogada pro Guarani levar perigo ao gol da equipe do Criciúma. E o Criciúma chegou por várias vezes, por isso que eu disse, 0-0 pro Guarani, agora tá no lucro para tentar acertar essa equipe para o segundo tempo. Guarani vem bola aqui com o Bruno Xavier, só que tem jogador do Guarani caído ali, pegaram bonito ali o Bruno Mendes, hein? Exatamente, deve até pintar cartão amarelo, é o que o William Oliveira ali conversa com o árbitro, já é a segunda que pegaram ali no Bruno Mendes, ele fica caído, foi o número 29, né? Eu acho que o árbitro, se não der cartão amarelo aí pro tal do Ronaldo, pelo amor de Deus, hein? Só faltou aí arrancar a chuteira do Bruno Mendes. E deve ser aí o último lance, né, desse primeiro tempo, empate de 0-0. Mas por enquanto não mostrou cartão, não parece que mostrou cartão o árbitro da partida, não. Vai terminar o jogo. Apita o árbitro, Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte. Final do primeiro tempo, 0 pro Criciúma, 0 pro Guarani, tá no ar. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. 8 da noite, mais 4 minutos. Boa noite pra você ligado com o microfone da Rádio FI. Intervalo de jogo, termina o primeiro tempo. O Guarani vai empatando com o Criciúma pelo placar de 0-0. O Guarani vai indo à quarta colocação da Série B. O time do Criciúma, a 14ª colocação com 26 pontos. Saída dos jogadores no gramado do Majestoso, do Heriberto Majestoso, Rilse. Lá é Majestoso? Também. Pois não. Vai, Melo. Vamos lá. Estamos aqui aguardando, né, a saída dos jogadores no Majestoso, né? O estádio Heriberto Rilse, tô falando, concordando, né, com o Marcelo. Os jogadores do Guarani... É inédito, hein? Você concordar comigo pelo menos uma vez. Com certeza, né? Você também é uma enciclopédia, né? Você é meu discípulo. O Washington Melo deve estar querendo aumento, não é possível. Vamos ouvir aqui o jogador do Criciúma. O Marlon, lateral esquerdo, uma chance, né, no primeiro tempo, chutou uma bola cruzada e a bola acabou batendo, né, no travessão. Então a Genô, goleiro Bugrino, também está com sorte. Mas o intervalo, Guarani vai empatando. Vamos ouvir agora o Bruno Mendes, que não teve muitas oportunidades nesses primeiros 45 minutos. Fala aí, Brunão. Acho que foi o último passe, acabamos errando bastante passe também no meio de campo ali. Corrigir no intervalo para poder... Sabíamos que também que não ia ser um jogo fácil, mesmo que o Criciúma está lá embaixo na tabela. Jogar aqui sempre é difícil, mas temos que corrigir esses pequenos detalhes para poder acertar o último passe e poder fazer o gol. Pois não, acertar aí, né, o último passe para tentar chegar ao gol, foi o que disse aí, né, o Bruno Mendes. E também ele acabou revelando, né, que o Guarani errou muitos passes no meio campo. É o que eu disse, o Claudinei também acabou analisando aí durante o primeiro tempo. O Rafael Longini muito mal, né? Então parece que ele não está no jogo, né? O Guarani praticamente é um setor, né, fundamental, né? O meio-campo, né? Tudo ali acontece, né? Para a bola chegar com qualidade aos atacantes, né? O meio ali, o articulador, tem que estar bem. E não é o que está acontecendo com o Longini. Se eu fosse aí até o técnico Beto Louser, perguntaria para ele: aí, Longini, o que está acontecendo? E colocaria aí o Rondinelli, né? Para ver se melhora aí esse panorama, porque continuar com o Longini, né, desse jeito não dá, né? O Guarani não vai conseguir fazer gol hoje no estádio Heriberto Rilse. Portanto, intervalo de jogo, 0-0, Guarani e Criciúma. De volta, o Já Era! Marcelo Corsato. O Washington Melo trazendo todas as informações no intervalo de jogo. Guarani 0, Criciúma também 0. Está no ar o nosso intervalo nota 10 para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas, Claudinei Corsi. Acertar pequenos detalhes, disse o Bruno Mendes. E aí, Ney? Exatamente isso que precisa. Agora o Humberto Lonze vai ter que conversar no vestiário, talvez ele poderia voltar com uma alteração, né? Talvez, como disse o Melo aí, também entendo que o Longini foi muito mal, mas aí ele pode escolher para trocar, né? Sei lá. O Bruno Mendes é um jogador que dificilmente ele tira no finalzinho da partida, mas tem o Marcão lá que também ainda não disse muito a que veio no time do Guarani. Ele poderia mexer, mas acredito que ele não vai voltar com a alteração logo de cara, não. E acertar realmente
principalmente a marcação do Criciúma, que está trabalhando por todos os lados, e o Guarani tem que criar um pouquinho mais para assustar a equipe do Criciúma. Mas o primeiro tempo, se tivesse que haver um vencedor, seria a equipe do Criciúma. Tá certo, Claudinei Costa volta já no nosso intervalo nota 10. Vou pro intervalo, volto com os abraços, com a opinião do Claudinei Costa. Vou dar uma girada no placar ao vivo do portal Futebol Interior. Você pode fazer novamente? Girada. Cara, vou lembrar vocês que agora nós estamos com som. O intervalo é dinâmico. E imagem. Intervalo dinâmico. Você pode falar de novo? Você pode fazer de novo? Dá uma girada no Esse placar ao vivo. É amigo de Washington Mello. Muito bem, você me interrompeu, viu, Carlos? Obrigado. O Santos vai empatando com o Independiente da Argentina pelo placar de 0-0, né? E o Santos vai fazer 3 gols. Lembrando que na primeira partida... 4, né? 3 é pros pênaltis. Vai pros pênaltis. Na primeira partida o Santos conseguiu um empate, um bom resultado, mas aí a Conmebol puniu o time peixeiro, como diria Carlos Corsato. A gente vai pro intervalo, volta daqui a pouquinho com mais intervalo nota 10, não sai daí. O maior site de futebol do Brasil. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Rádio Futebol Interior. Seu carro não tá legal? Tá precisando de uma revisão? Então venha para a DD Autopeças. Seu carro em boas mãos. Manutenção mecânica, sistema de freios, suspensão, injeção eletrônica, limpeza de bicos, super troca de óleo, correia dentada e revisão geral. DD Autopeças. Rua Oscar Seixas de Queiroz, 314 no Calegares. Disque DD 3844-9283. DD Autopeças. Seu carro em boas mãos. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes, à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Novidade Comunicação Visual, o guia comercial mais completo de Paulínia. Fazemos também cartão de visita, panfletos, imã de geladeira, cardápio, calendário, banners, adesivos e muito mais. Faça um orçamento pelo WhatsApp 971 37 77 95. 97137 7795. Novidade Comunicação Visual, o guia comercial mais completo de Paulínia. Intervalo do jogo.
Marcelo Corsato. 8 da noite, mais 13 minutos. Intervalo nota 10 no ar para você nesta terça-feira. Terça-feira de Série B. 24ª rodada, Guarani vai empatando com o Criciúma pelo placar de 0-0. Agora é tempo de opinião. O Claudinei Costa vai comentar. Daqui a pouquinho eu vou girar aqui as redes sociais. Vou falar do placar ao vivo também. Mas depois da vinheta, o nosso comentarista diz para você, internauta, o que foi esse primeiro tempo de Guarani e Criciúma. Na verdade, um primeiro tempo que foi dominado pela equipe do Criciúma, né? Embora o Guarani tenha aparecido algumas vezes na frente ali, preocupando um pouco a zaga do Criciúma, foi o Criciúma que, jogando em casa, deu as cartas do jogo, né? Chegou com bola na trave, o Marlon meteu uma bola ali, onde a gente costuma dizer que a coruja dorme, né? Bola não entrou realmente, por sorte do goleiro Agenor, e algumas outras oportunidades o Agenor não usou a sorte, mas usou a sua categoria, apareceu muito bem para salvar o Guarani. Então, o Criciúma, pelas minhas anotações aqui, chegou pelo menos com 4 vezes de chances reais de abrir o placar. E o Guarani teve, evidentemente, um pênalti não marcado a seu favor, pelo menos que deu para a gente ver rapidamente aqui, sentir que o jogador Bruno Xavier do Guarani foi puxado, poderia chegar na bola que foi cruzada com velocidade para dentro da grande área, e normalmente é o tipo da bola que o jogador se joga nela para fazer o gol, e ele foi puxado, portanto não conseguiu chegar na trajetória da bola. Então, para mim, pênalti. Então é um lance capital, evidentemente, se o árbitro desce, o Guarani, óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer quando o jogador vai bater o pênalti, mas a chance de fazer o gol é muito grande. O Guarani poderia estar vencendo por 1-0, mas a despeito desse lance aí, o Guarani realmente não se achou nesse primeiro tempo. Os 3 jogadores da frente ficaram inoperantes, o Bruno Xavier pela direita, o jogador Bruno Mendes pelo meio e também o jogador Longini ali pela esquerda, acabaram não se achando, e o meio de campo teve alguns lampejos quando o Ricardinho pegou a bola e saiu em disparada para amar o contra-ataque. Aí sim o Guarani levou algum perigo, mas não se pode esperar que a armação venha de bolas levantadas da defesa, ou que o William Oliveira possa fazer isso, ou até o próprio Jefferson Nem, que não conseguiu armar e suprir de bolas o ataque do Guarani. Até por isso os jogadores da frente não aparecem. Talvez, se o Rondinelli entrasse, é um jogador que segura um pouquinho mais a bola, trabalha mais ali na meiuca e pode armar alguma coisa de bom para o ataque do Guarani. O Washington Melo disse, quem não faz, toma. Tomara que para o Guarani tenha realmente que esse ditado hoje faça-se valer dentro do Heriberto Rios para o Criciúma. Porque até agora o Criciúma realmente perdeu muitas chances de gol. E que de repente quem não faz toma, então o Guarani pode chegar e marcar e sair vencedor. O empate não é um resultado ruim para o Guarani. Primeiro tempo do Criciúma, Guarani 0-0, está de bom tamanho. Agora, se voltar no segundo tempo e deixar o Criciúma fazer o que fez no primeiro, o Guarani vai acabar tomando gol. Marcelo Corsato. Esse Claudinei Corte, o nosso comentarista, o internauta está dizendo aqui, tem que trocar já no intervalo, tirar a Avenida Marcílio e também o Jefferson Nem, colocar Ferreira e Rondinelli, é o Alaércio César Balan. Um abraço aí pro Alaércio. Nossa, mas o Washington Mello, ele é corneteiro. Mas aí também, o torcedor, como é que é o nome do torcedor, Marcelo? O Alaércio. O Alaércio César. Você põe o Rondinelli, né? Ele pediu o Rondinelli e Rondinelli o Ferreira para tirar o Marcílio e o Jefferson Nem. Então, mas não vai fazer o que o técnico do Guarani, o Humberto Lose, fez no derby, né? Botar o Ferreira sem ritmo de jogo no derby, baita de um jogo pegado, tirar o Fabrício, botar na esquerda e armou toda aquela confusão lá. Quase pôs tudo a perder. Pois é, então não vai fazer isso, então tá difícil. Essa alteração aí do Alaércio tá meio difícil, mas por aí eu acho que não é o caminho não. Os nossos colegas aqui, Alaércio, o Melo fora do ar e o Claudinei Cortes no ar, não gostaram da sua ideia aí não. Eu acho que o Marcílio não tá mal. Eu disse aqui, pra mim o Marcílio tá fazendo um jogo seguro. Os ataques foram pelo lado direito. E pra mim o Marcílio não tá mal não, mas o Marcílio não tem moral, né? Com a torcida do Guarani. É uma pena, não tem moral com a torcida do Guarani.
O Alaércio César. Abraço, viu, Alaércio? Mas continue mandando a sua opinião aqui. É isso a aí. gente concordando, a nossa equipe concordando ou não. O importante é ter você nos ouvindo e dando a sua opinião E sempre. ó, ele tá mais em sintonia com o treinador do Guarani, que fez essa alteração que ele tá pedindo aí, já no jogo contra o Atlético de Goiás, e fez no derby também. O cara já fez essa alteração 2 vezes, vai começar o jogo. E não colocou o Marcílio. O Pati Walter Martins está com a gente também. Um abraço para vocês. Eduardo Magalhães, está na hora do Rondinelli. O Ivo Carpini, pênalti para o Independente. Daqui a pouquinho a gente informa. Fim do intervalo, nota 10. De volta com você, internauta torcedor. Sempre com tempo para que a gente possa fazer toda a abertura do segundo tempo. Apita o árbitro. A bola está rolando em Santa Catarina. Rádio Futebol Interior. Com posse de bola do time do Guarani, a bola está rolando, torcedor, e você sabe quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela, torcedor, para você. Vem a equipe do Criciúma, bola com o Elvis, pela direita virou, tocou a bola aqui pro camisa número 23, o Marlon Freitas pro Suwellington, levantamento na boca do gol. Aliás, o Marlon Freitas e o Suwellington, os dois, né? Eles correm aqui pela ala direita. Bola para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Chega a zaga da equipe do Bugre, tira a bola, volta de novo com o time do Criciúma. Bola aqui pro campo de ataque. Daqui a pouco o Washington Melo vai informar se tivermos alteração nas equipes. Bola para a equipe do Criciúma. Deus do céu. É um erro de passe para cá, um erro de passe para lá, e assim segue a vida. E assim segue a vida. Lateral. Nenhuma alteração, viu, Carlos? São os mesmos times do primeiro tempo. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós inspiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Daqui a pouco o Washington Melo vai refazer a sua informação. Vem a equipe do Guarani, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola com o Rondinelli. Ele que entrou no segundo tempo, levantamento na boca do gol, voltou, outra bola no meio. Bruno Xavier, linda finta, passou pelo primeiro, pelo segundo, vai queimada ali, bateu pro gol, foi travado. Que jogadaça do Bruno Xavier. Bruno Xavier abriu uma loja de chapéu, velho. Pra cima do Mangabeira. Escanteio pro Guarani, Melo. Confirmando a alteração, né? Que nós pedimos no intervalo a saída do Longuinho número 10 para a entrada do Rondinelli 16, né? O Humberto Louser, pelo menos, está vendo o mesmo jogo que a gente, né? Eu e o Claudinei Cortes aqui. Ele é o comentarista, mas eu também dou aqui os meus pitacos. Escanteio, Rondinelli pra bola. Primeiro escanteio do jogo do Guarani no segundo tempo. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Criciúma, tira. A bola volta com o Guarani. Bola com o Marcílio. Daqui a pouco o Claudinei Cortes vai falar já no comecinho do segundo tempo. Tem conversa não. Eu ponho o comentarista pra trabalhar. Quero saber do Ney se essa modificação foi boa. Bola aqui pelo meio. Bola pra Ricardinho. Ricardinho tem pedindo bola aqui um pouco mais atrás. O William Oliveira, ele toca pela direita, daqui a pouco Marcelo fala, Kevin voltou para Ricardinho, tá aqui no campo de defesa, dá tempo de você falar, depois o Ney, vai lá, Corsato. O Independente teve pênalti lá no Pacaembu, mas perdeu, portanto o jogo continua 0-0 agora em intervalo. E aí, Claudinei Corsi, Rondinelli tá no jogo. Deixa eu falar aqui do Guarani, bola aqui pro campo de ataque. Já você vai falar porque o Guarani vem. Bruno Xavier, perna esquerda na bola, lindo passe pro Kevin, tá na grande área na marcação. Pra cima dele chegou ali o Eliel, a bola voltou pelo meio. Olha o Kevin, tira um pra lá, dois pra cá, voltou na ponta esquerda. É pro Xavier, levantamento na boca do gol. Sai do gol, Periato. Boa defesa. Vai lá, Claudinei Corsi. Então, eu entendo que a gente pediu aqui essa alteração, é uma boa alteração. Agora, evidentemente, que depende do Rondinelli, né? Como ele vai entrar na partida. Pelo primeiro lance aí, me parece que entrou ligado para fazer aquilo que se espera dele, né? De municiar o ataque e aparecer. E quem sabe também batendo um pouquinho da intermediária de longa distância para o gol do Criciúma. Então, a alteração é boa, até por aquilo que o Longini não vinha fazendo dentro de campo. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Quase 4 minutos passados, o segundo tempo de jogo tá 0-0, Criciúma, Guarani, Criciúma, 24ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, que foi aberta ontem com a vitória do Curitiba pelo placar de 1-0 para cima da equipe do Brasil de Pelotas, jogo que você conferiu também aqui na Rádio Futebol Interior. Trabalha a bola, a equipe do Criciúma, bola aqui pela esquerda, Nino fez o passe pelo meio errado, a bola voltou com Felipe Maia, ganhou pro Guarani, toca
toca a bola para Nem, Jefferson Nem, trabalha a bola pro Felipe Maia, tentou fazer o passe na cavadinha aqui pro Marcílio. Marcílio tá tirando as manguinhas de fora e já tava lá no comando de ataque o Marcílio. Aí o Jefferson Nem tem que vir ajudar ele aqui. O Suelton dá um bico nessa bola, tira, joga a bola pra lateral pra equipe do Criciúma, porque pegou no jogador da equipe do Guarani, a bola acabou saindo. O Eduardo Magalhães, que estava pedindo aqui o Rondinelli entrou, né? É isso aí. O Ediloanda está assistindo aqui a nossa live no Facebook. O Antônio Carlos Saldini também está com a gente. Valeu, seja bem-vindo você, torcedor. Lá no YouTube, nosso canal Futebol Interior TV, espero você. Marlon Freitas, passou pelo Marcílio, foi para a linha de fundo. Cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo. Vai ficar na esquerda com Bruno Xavier. Bruno Xavier trabalha a bola aqui pro Felipe Maia, tocou a bola pro Kevin. Kevin abre o jogo, toca a bola para Bruno Xavier. Aberto, livre, leve e solto lá pela ponta direita. Trabalha a bola com a perna esquerda. Tocou a bola pro Bruno Mendes. Mendes para Ricardinho, capitão do time. Pro Rondinelli. Abriu no meio pro Xavier. Perna esquerda vai queimar dali pro gol, para fora. Ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Beriato fazer a cobrança. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Já chegamos a 5 minutos, 5 passados do segundo tempo, 40 minutos faltam para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. Um sinal forte da Rádio Futebol Interior marcando em Criciúma, Santa Catarina, Heriberto Rilse. Criciúma, Guarani, Criciúma, tá 0-0, Corsato. No Pacaembu, Pacaembu, como diria nosso Luiz Fabiani, o Santos vai empatando com o Independente no intervalo pelo placar de 0-0. Daqui a pouquinho, 9h45, tem Grêmio, Estudiantes, Atlético Nacional da Colômbia e Atlético Tucumã da Argentina. Futebol Interior TV, nosso canal no YouTube, se inscreva e participe com a gente. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Futebol da Rádio FI, lateral para Suelton, para a equipe do Criciúma, toca a bola aqui para o Marlon Freitas. É uma dobradinha aqui, né? Dobradinha de laterais, pela direita, Suelton, chega a zaga do Bugre, Marcílio tira, joga a bola para lateral, cobrado do Suelton para Mangabeira para Ronaldo, na ponta esquerda tem o Marlon pedindo, voltou pro Feijão pro Zé Carlos, linha de passe, no meio pro Felipe Maia, chega o Felipe Maia. Soberano na zaga central, ganha essa bola para a equipe do Guarani, toca a bola pro Kevin, Zé Carlos, passou o rodo nele. O árbitro tá parando para marcar a falta. É falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. O Ivo Carpini Matinê está dizendo que o Vanderlei defendeu o pênalti lá pro Peixe. Valeu, viu, Ivo? Muito obrigado aí pela participação. A Adriana Oliveira tá mandando boa noite para todo mundo. Boa noite, Adriana. Você participa Futebol Interior no Facebook, no YouTube Futebol Interior TV. Tem também lá no Instagram, hein? Futebol Interior. Você se inscreve. Essa é a câmera do Instagram, viu, Claudinei Corsi? Câmera do Instagram, que é a câmera número 34. São várias câmeras. Claudinei Costa dando um oizinho lá pro pessoal do Instagram. Marlon pra bola. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Guarani, só acompanha, mas o passe saiu muito forte pro Marlon Freitas. Era do Marlon pro Marlon Freitas. Corsato. A bola acabou saindo muito forte, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Claudinei Costa. Eu tava pensando aqui, eu não concordo muito com o Washington Melo quando ele disse que o seu cabelo é esvoaçante. Porque eu não concordo com o Melo. Você tem razão, viu? Porque o gel aí hoje ele passou, acho que 2 vezes mais do que o necessário. Mas você gosta do meu cabelo, vai? Tô fora. Vem, Ricardinho, trabalha a bola aqui pelo meio. Voltou, tocou pro Bruno Mendes. Demorou demais pra pegar na bola. A bola voltou com o Kevin. Ganhou a posição, dono da posição no Bugre. Bola no meio pra Rondinelli. Rondinelli pra Jefferson Nem. Jefferson Nem pra Ricardinho. Ricardinho pra Marcílio. Vai, Marcílio. Vai, Marcílio. Mostra o seu poder, Marcílio. É o Super M do Guarani. Pela direita pro Kevin. Vai pra linha de fundo. Cruzamento pro Bruno Mendes. A bola saiu, o linha de fundo, ele não conseguiu fazer legal, né? Ele não conseguiu fazer a cabeçada legal, porque ele estava sendo marcado, chargeado ali por trás, pelo zagueiro da equipe do Criciúma, e a bola saiu, o linha de fundo.
Tiro de volta pro Beliato fazer a cobrança. Rádio, TV, Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Guarani trabalha a bola aqui no campo de defesa. Nem para Ricardinho, capitão do Bugre. Toca a bola para Fabrício, perna esquerda. Lindo passe. Ligação direta na ponta esquerda. Bola para Rondinelli, vem na marcação ali pra cima dele o Marlon, ele foi pro cruzamento, levantou, tocou no meio, voltou, tocou pro William Oliveira, bateu pro gol pra fora, linha de fundo, tiro de volta pro Beliato fazer a cobrança. O comentarista pegou o microfone na mão, abriu, quer falar alguma coisa, Claudinei? Exato, queria fazer uma pergunta pro Washington Melo, esse esparadrapo, Melo, que o Bruno Mendes usa, é porque ele tá com a munheca aberta ou é pra servir de referência pros caras cruzarem a bola lá, Melo? Eu acho, não tenho essa informação. Eu vou perguntar pra ele em determinado jogo, mas eu acho que é pra deixar o pulso mais firme, né? Deve ser isso. Tá certo. Tinha um programa antes que eu não sei quem era que respondia, mas falava assim: você pergunta, eu só sei metade. Aqui eu já passei dos 40, né, velho? Mas era um programa bem antigo que falava assim: você pergunta e alguém responde. Agora a gente vai ter que pesquisar para não deixar o internauta maluco. Mas, Carlos, você anda fazendo discípulos aqui na nossa equipe, né? Eu não, porque eu não tenho cabelo, né? Mas Claudinei Costa está usando o mesmo gel da mesma marca e o Washington Melo também. Aliás, o Melo deu uma exagerada no gel hoje, hein? O meu é gel cola, né? Esse daqui só vai sair depois de amanhã. O Washington Melo, aliás, usa gel desde os primórdios até hoje em dia. Rádio, TV, Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. E olha o Criciúma, Marcílio falhou. A bola voltou com o time do Criciúma. Marlon Freitas tocou pro Elvis, vai queimada, ele bateu pro gol, pra fora. Pra fora pela linha de fundo. O Marcílio é tão sem sorte, velho, que na primeira falha dele, o Criciúma chegou com muito perigo. A sorte é que o Elvis bateu mal, muito mal, sobre o gol do Bugre, Melo. Ele poderia ter até tentado se aproximar mais, né, da área, porque tinha muito espaço, né? A defesa do Guarani marcou a distância e o Elvis tentou arriscar, pegou ele de 3 dedos. A bola subiu sobre o gol ali do goleiro Agenor. Tiro de meta já batido. Guarani e Criciúma empatam 0-0. Tira essa bola daí, meu filho. Guarani trabalha a bola aqui no campo de defesa. Agenor, William Oliveira na ponta direita. Bola pro Kevin. Já passou, pediu. Bruno Xavier pede. Ele não toca, voltou pro Bruno Mendes. Casquinha de primeira pro Ricardinho. Ou pro Nem o Ricardinho. Quem vai na bola? O Marcílio pegou, tocou no meio. Bola pra Bruno Xavier. Fez o passe na casquinha pro Bruno Mendes. Sai do gol, Beliato. Se joga, faz igual Marcelo Corsato, Beliato, se joga na bola, sai do gol para fazer a defesa, já toca a bola aqui no campo de ataque, bola para o Zé Carlos, e aí o Zé Carlos foi pro chão, ficou pedindo falta, nada. O árbitro manda seguir. Começou. Lateral pro Guarani fazer a cobrança. Bola para Marcílio aqui na ponta esquerda. Começou onde, Corsato? Em Sorocaba, São Bento e Oeste pela Série B vão empatando 0-0. A única coisa que eu achei parecido com esse negócio de você pergunta eu respondo foi aquele quadro do Raul Gil. Né, do banquinho lá. Mas eu não tô achando nada parecido com isso, viu, Carlos? Eu acho que você inventou isso aí. Não, era. E agora. Eu também nunca vi, toda a minha vida. Agora, como é que é? Pergunta, eu respondo metade? Era... Você pergunta, eu respondo. Era eu sei um quadro. que era do banquinho do Não, Raul Gil. É que agora estamos em época de eleições, agora que eu lembrei, né? É porque tinha... Eu não sei se você lembra, há muito tempo atrás, nos tempos de Zebete, olha, tô linkando aqui pra ver se alguém vai chutar, né? Nos tempos, 2 bolas em campo, não pode, né, juizão? Tá mandando tirar a bola, ninguém quer tirar, ele mesmo tira. Ó a habilidade do juiz. A bola voltou com o Ricardinho. Ricardinho na ponta, a bola ali pro Rondinelli, sobe a zaga da equipe do Criciúma pra tirar. Esse era um programa político, né? Que tinha nas rádios de São Paulo, né? Como que a gente vai querer lembrar também, né? E o governador responde. Era isso. Tá. Nas rádios de São Paulo, quando o governador era Luiz Antônio Fleury Filho. Isso há muito tempo atrás, quando o Washington Melo usava
cola na cabeça, achando que era gel. Vem Guarani, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Criciúma, tira, a bola volta pelo meio. O William Oliveira fez a casquinha, tocou pro Jefferson, nem pequenininho, ganhou na cabeça, voltou pro Bruno Xavier, pro Ney, vai queimando ali, bateu pro gol. O Wellington se joga, tirou, a bola voltou. O William Oliveira vem na disputa de bola, como ele perdeu, ganhou de novo a zaga do Criciúma, deu bobeira. O William Oliveira tocou pro Bruno Mendes, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol. Mas, gente, é um festival de passe errado. O Guarani toca pro cara do Criciúma, o cara do Criciúma devolve a bola pro cara do Guarani e o ataque foi perigoso. O Bruno Mendes bateu pro gol mais torto, era saiu de fundo do Tigre, de volta pro Tigre, pro Criciúma fazer a cobrança, minha louca. Bateu de canela, né? O Bruno Mendes teve ali a chance, mas o goleiro Beriato estava batido, mas a bola passou longe do gol e já vai mexer aí o técnico do Criciúma, o Mazola Júnior, fazendo aí a primeira alteração. Agora o Felipe Maia, né, pelo lado do Guarani, o Zé Carlos do Criciúma. Houve ali um choque, né? Agora o Zé Carlos fica reclamando ali com o Felipe Maia, mas eles já estão se levantando, né? Jogo parado, 0-0. E vai sair aí 15. Né, o número 15, né, da equipe do Criciúma, o Jean Mangabeira. E já a gente confirma aqui quem entrou no time de Santa Catarina. O Jean Mangabeira tá indo embora. O camisa de número 15 no time. E o 11 vai sair também, vai entrar o 35. Então sai o Vitor Feijão 11 para a entrada do Patrick 35. Agora só falta confirmar, né, quem saiu aí para a entrada do Jean Mangabeira, né? Quem entrou, melhor dizendo, é o Andreu 17. Saiu aí o Jean Mangabeira com a 15. Andreu 17, já em campo. O Mazola Júnior mexe duas vezes. Daqui a pouco o Claudinei Corsi vai falar em atenção. Torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10 que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. 16, anote aí, torcedor. 16, passado o segundo tempo, 29 para terminar o jogo no giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Série EB do Campeonato Brasileiro em Criciúma, Santa Catarina, Heriberto Urso, Guarani. Criciúma 0-0. Vem Criciúma, bola aqui pro campo de ataque. Olha ali, o Wellington foi pro chão, ficou pedindo pênalti. Por baixo. Chegou o jogador do Guarani, joga a bola para a linha de fundo. O árbitro tá marcando o escanteio. É escanteio para a equipe do Criciúma. Escanteio para o Criciúma, levantamento do Elvis na boca do gol, toca de cabeça. A bola voltou com o Criciúma, bateu pro gol, Nino pega o goleiro. Pedido. A Genor foi para ela, fez a defesa, mas não valia nada. Tá parado o jogo. Na cobrança ali do escanteio. Antes da bola chegar já estava valendo o impedimento, né, Washington Melo? E o Marlon Freitas ali na risca da pequena área, bateu de pé esquerdo. E o Agenor conseguiu fazer a defesa, hein? Mesmo, né, já o lance não valendo, né? Já havia ali a marcação do impedimento. De qualquer forma, o Agenor defendeu, hein? Que coisa o goleiro do Guarani. Pelo jeito, agora acertou, hein? Agenor, se continuar assim, tem tudo, né, para ser aí o goleiro do Guarani até o final da Série B e já renova o contrato para 2019 também. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, eu sigo por aqui no giro do giro. Agora estamos com 17 minutos e 30, quase 18 passados deste segundo tempo, 27 para terminar o jogo. Guarani, Criciúma. Guarani, 24ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, tá 0-0, Corsato. Começou também eu falei Sorocaba, mas o jogo é em Barueri, tá? O Oeste vai empatando com o São Bento pelo placar de 0-0. E o Santos vai empatando com o Independente da Argentina pela Copa Libertadores por 0-0. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube para você participar com a gente. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Agora o Ricardinho tá no chão, tá parado. O Ronaldo fez mais uma falta. Esse Ronaldo tá fazendo hora extra no jogo já. No primeiro tempo ele apanhou, mas também bateu. O juiz não deu cartão. Tanto que o jogo terminou com uma falta dele em cima do Bruno Mendes. E o árbitro não deu cartão para ele. E agora ele agrediu o Ricardinho. Ele foi na canela do Ricardinho, jogador do Guarani. Não é possível que não vai tomar cartão amarelo o cara, né? Foi uma entrada criminosa, né? Pra cima ali do Ricardinho, que sai de maca. Jogo paralisado. Já a gente confirma, né? Se o tal aí do Ronaldo levou cartão amarelo ou não. Mas
já deveria ter levado no primeiro tempo. Ô Claudinei Corsi, jogo recomeça, o Ricardinho tá fora, Guarani com 10, vem a equipe do Criciúma, trabalha a bola com o Patrick, entrou no segundo tempo, tá com o gás todo, vai queimado ali, nossa senhora. Bateu pro gol, ela saiu pra lateral, pra que você tenha ideia, torcedora. É lateral pra equipe do Guarani fazer a cobrança. Ô Claudinei, fala das alterações aí do Mazola, o Júnior, tirou o Mangabeira, colocou o André, tirou o Feijão e colocou o Patrick. Já vimos aí a jogada do jogador do Criciúma, né? Muito físico e pouca cabeça, né? Para executar a jogada. Agora é lógico, o treinador espera os clássicos 15 minutos, mexe no time, põe jogadores mais ali do meio para frente para tentar, obviamente jogando em casa, tentar a marcação do seu gol. Essa foi uma tentativa, mas se for desse jeito aí, a alteração que o Mazola fez, filho, não vai dar certo, não. Chegamos a 20 minutos passados deste segundo tempo. Tá 0-0 o Criciúma Guarani. Quem voltou, Melo? É o Ricardinho. Guarani novamente com 11. E vem a equipe do Criciúma. Marlon Freitas pela direita. Tocou a bola pro Patrick. Vamos ver o Patrick agora no jogo. Vem aí pra cima do Marcílio. Falta. Tentou passar ali pelo Marcílio. Também não conseguiu, né? A árbitro tá pegando uma falta, é falta para a equipe do Criciúma fazer a cobrança. Falta para o time do Criciúma fazer a cobrança. Lado direito, campo de ataque, Rádio TV Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. O árbitro pegou a falta, o Marcílio pergunta para ele, juiz? Eu fiz a falta, juiz. O juizão fala, sim, você. É falta para a equipe do Criciúma fazer a cobrança, chegando a 21. Vem para a bola o Elvis. Elvis, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe do Criciúma. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta para o Criciúma aqui pelo lado direito. É falta para a equipe do Criciúma fazer a cobrança. Elvis para a bola, levantamento na boca do gol. Sai do gol para fazer a defesa. Agenor. Levanta voo, pousa com ele em seus braços. O goleirão da equipe do Guarani faz o passe, toca a bola aqui pro campo de ataque. Bola ali pro Ronaldo. Por 22, né? Mais uma falta ali em cima do jogador da equipe do Guarani, o Bruno Mendes. Bruno Mendes também a gente fala que... Não, mas foi no Ricardinho, né? O Ricardinho acabou de levar uma, toma outra, hein? E agora é o Liel, né? Zagueirão que foi lá pra área pra tentar cabecear. O Agenor fez a defesa, já saiu no contra-ataque o Guarani, portanto... Cartão amarelo pro Liel, zagueiro central do Criciúma. Eu acho que o Ronaldo não tomou cartão não, viu, Melo? Não tomou. Não tomou cartão não, porque ele pelo visto ali, ele gosta muito de mostrar o cartão, né? E não foi o que aconteceu. Não tomou cartão mesmo não. O jogador da equipe do Criciúma. 22 minutos e meio passados deste segundo tempo, metade do segundo tempo, tá 0-0 Criciúma, Guarani, Criciúma, lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, Marcílio, vem ele para fazer a cobrança do arremesso, mal procurava ali o Rondinelli, chega, a zaga da equipe do Criciúma tira. Levou cartão sim, viu? O Ronaldo levou, naquela falta para cima do Ricardinho. Ronaldo. Mas se ele já tivesse tivesse tomado o cartão amarelo no primeiro tempo, aquela falta que ele fez, seria o segundo amarelo. Que era falta pra cartão, né? Seria aí o cartão vermelho. Então o Guarani foi prejudicado. É isso aí. Bom, bola para a equipe do Guarani, bola para a equipe do Criciúma, aqui no campo de defesa. O jogo tá parado, o árbitro tá conversando bastante, hein? O árbitro tá conversando bastante, é bola pro Criciúma fazer a cobrança, o Ricardinho não vai dar sair. Pro Ricardinho, hein? O Ronaldo quebrou o Ricardinho. Trincou o Ricardinho no meio, hein? Ele passou ali a faixa de capitão agora pro Felipe Maia. Vamos aguardar aqui quem que vai entrar no lugar do Ricardinho. Deve ser o Bigode, né? Guarani não tem aí. O Fabrício Bigode, realmente é ele quem vai entrar com a camisa, né, de número 19. Fabrício Bigode, 19. Já em campo no lugar do Ricardinho machucado. Para Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Ô Ney, sai o Ricardinho, entra o Bigode. Uma perda pro Guarani, né, Corsato? Uma perda porque o Ricardinho é um homem que faz a marcação e às vezes sai com a bola dominada puxando contra-ataque. Mas acabou tendo que sair por contusão, né? Por aquilo que fez o Ronaldo, que já deveria estar expulso de campo. Não está expulso. Agora, veja que interessante. O Ronaldo faz as faltas, continua no jogo e tira o jogador, que era um jogador para o Guarani importante. O Ricardinho tá fora. O Guarani fez duas alterações, né? Longini e Ricardinho fora.
para a entrada do Rondinelli e do William Oliveira. Mas é isso, né? O jogador da equipe do Criciúma tirou do jogo talvez o melhor jogador do Guarani na partida. Pois não, Corsato? O Douglas Sartes está mandando um vai bugre aqui no YouTube, Futebol Interior TV. Abraço para todo mundo que está ouvindo a gente e está dizendo: hoje o Washington Melo tá aí. Um abraço pro Melo. Hoje ele tá aqui, viu? Opa, quem Douglas? Douglas Sartes. Valeu, Douglas. Grande abraço. E substituição, a última no Criciúma saiu o Elvis, número 10, para a entrada no 20, Alex Maranhão. Alex Maranhão, 20, já em campo. Alex Maranhão tá no jogo, vem Guarani. Rondinelli vai queimar, ele bateu pro gol. Beliato foi pra ela, fez a defesa. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10, que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 25 minutos, 25 passado o segundo tempo de jogo. Já eu continuo, porque vem a equipe do Criciúma, trabalha a bola ali pelo meio. Mandreu tocou para Marlon Freitas pela direita, é pro Patrick, é você, Patrick, pela direita, voltou essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Alex Maranhão tem uma bola parada muito forte, hein? Alex Maranhão na jogada, perdeu, recuperação de bola para a equipe do Guarani, bola para Bruno Mendes, fez o passe errado. Ronaldo sai jogando para a equipe do Criciúma. Eu confirmo 25 e 30 passados deste segundo tempo, 19,5 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol. 24ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro 2018. Criciúma, Guarani, Criciúma. Tá 0-0, Criciúma vem bola aqui pela ponta esquerda. Andreu fez a finta, é o Alex Maranhão que tá por lá, falta. O jogo tá parado, falta para a equipe do Criciúma fazer a cobrança pela esquerda. Placar ao vivo, Futebol Interior, Corsato. Copa Libertadores da América, o Santos vai empatando com o Independente e vai sendo eliminado. Placar de 0-0, jogando também pela Série B. Placar de 0-0 para Oeste São Bento. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Falta para a equipe do Criciúma fazer a cobrança pela ponta esquerda. É o Alex Maranhão, ele vai bater todas as faltas agora, mesmo porque o Elvis saiu, né? E ele é batedor de falta. Alex Maranhão pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Nino, cabeça na bola, ela sai. Meteu a testa nela o Nino, o 33, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Beliato fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. O Helder Santana tá com a gente, valeu Helder, obrigado pela sua participação. Claudinei Cosse, pra Prone Alimentos, eu quero ouvi-lo já, porque o Guarani dá bobeira de novo, o Zé Carlos, o Zé do gol, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Fora do gol, ela saiu, bateu muito mal o Zé do gol, hein? Ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão do Bugre, o Agenor. Ô Ney, fala do jogo aí, 27,5, segundo tempo, 0-0. Na verdade o Patrick e o Andreu entraram ali na frente, né? Boa velocidade, o Guarani vai mexer agora também. E é a hora dos treinadores definirem aí as últimas alterações e tentar colocar uma velocidade e algum padrão de jogo, que a gente não viu até agora. Jogadas trabalhadas, ensaiadas, jogadas que podem resultar num lance mais agudo. A equipe do Criciúma colocou 2 jogadores mais à frente ali para fazer fumaça. Um conseguiu fazer aquele chute torto e o outro cavou uma falta complicada ali. E o Guarani mexe também a sua última alteração e agora as cartas estão aí. Pra City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil. Washington Melo informa já. Quem vem ali, bateu pro gol. É o Kaique, entrou no segundo tempo, bateu pro gol, ela saiu linha de fundo. Primeira participação do Kaique no jogo, hein, Melo? A última alteração, né, do técnico Beto Lousa, sai o Bruno Mendes com a 9 para entrada no Kaique, 18. E o Marcão no banco de reservas, hein? O Beto preferiu colocar aí o Kaique, é um jogador que pode jogar ali também pelas beiradas do campo. Kaique, 18, já em campo. Menino, acho que dessa, não sei o que pensa o Claudinei, o comentarista, mas acho que o Marcão não era jogo pra ele não, o Kaique põe mais correria. Mesmo porque não tá tendo jogada de lateral, né, pra alçar dentro da área, então o Marcão seria mais pra isso, tentar fazer um pivô ali.
Não era jogo Marcão, não. Marcílio ganha a bola do Jefferson, nem vai para a linha de fundo por baixo. Chega a zaga da equipe do Criciúma, tira-se o Wellington, ganha, toca aqui para cima do Kevin. Ele volta a bola para o Marlon Freitas, já tocou na ponta direita por baixo. Chega o Wellington, mete o William Oliveira, mete o pé na bola, tira dali. Cara, eu não vi o jogador do Guarani acertando o cara do Criciúma. E agora... Pelo jeito ele machucou sozinho, sentindo ali muitas dores. Não. Acabou. Foi falta, né, cara? Foi falta. E o árbitro deu apenas lateral. Pra mim também o William Oliveira pegou, né? Foi carrinho, ele pegou bola, jogador, pegou tudo. E o jogador, ele prendeu, né? O pé esquerdo ali no gramado. É o Marlon Freitas, né? Tem que torcer para que não seja nada de grave, né? Porque ele sente muitas dores, porque o pé esquerdo dele ficou preso no gramado, né? Não sei, de repente até uma fratura, e o Criciúma já fez aí as 3 alterações, então vai ficar com um jogador a menos, porque pelo jeito aí não vai dar mais pro Marlon Freitas. A juizada gosta de confusão, né, cara? Eu acho que não marca falta. Eu acho, né, que depois de um lance desse, o cara quando tá na casa dele, ele fica com vergonha, né? O árbitro fica com vergonha, né? Mas carrinho por trás, né? Ele pegou a bola e depois o jogador, na hora de cair, caiu mal, né? O problema foi o pé dele que ficou enroscado no gramado. Ele deu azar, o jogador do Criciúma, né? Mas foi falta. Mas foi falta. Carrinho por trás, velho. Carrinho por trás já é temerário, porque o cara que tá indo na frente, ele não tá vendo a jogada, né? E o árbitro deu lateral. Não marcou nem falta. E aí dane-se o jogador, né? O jogador do Criciúma agora, que pelo jeito... não vai voltar pro jogo, né? O Corsato, e por mais que não queira, né? O auxiliar tava ali acompanhando a jogada, né? Cara, tem hora que eu acho... É aquilo que eu falo de muitas empresas nesse país. Tem cara que só tá lá pra receber o salário. E ainda errou 2 vezes, né? Porque era lateral pro Criciúma, ele deu pro Guarani. Se foi na bola, era lateral pro Criciúma, né? Ele deu lateral pro Guarani. Que a hora que o jogador caiu, a bola resvalou nele. Pra mim acertou o Bandeira. Pra mim errou completamente. E eu não vou ficar aqui em cima de muro não, hein? Bola pra equipe do Criciúma. Bola pra Patrick, vai queimar, ele bateu pro gol, pra fora. Pra fora do gol, ela saiu. Linha de fundo. O Patrick bateu. Zaga do Guarani não tá marcando. O Patrick tava na frente da área, bateu pro gol. Ela saiu, tá marcando escanteio, o árbitro, hein, Melo? Desviou no William Oliveira, né? E o jogador do Criciúma continua ali sendo atendido fora do gramado. Esquece, não vai voltar mais. Ele vai tentar, tá ali meio que manquitolando. Não vai dar. Você é médico agora? Pelo jeito não vai dar. Alex Maranhão pra bola. Mas é a minha opinião, Você tem a sua, eu tenho a minha. Olha lá, o jogador voltou. Você vai que não ia voltar. E você acha que dá pra jogar assim? Tá jogando. Vai jogar? Pelo menos tá tentando. Calma, meninos. Calma, meninos. Cara, o cara tá chorando, o cara tá entrando em campo chorando, velho. Alex Maranhão de novo. É outro escanteio, levantamento na boca do gol. A zaga do Guarani tirou. Voltou pro Maranhão, levantamento na boca do gol de novo. Sobe a zaga do Guarani, é o Marcílio que tá ali. Vai, critica o Marcílio. Tá fazendo um partidaço, mete a cabeça nessa bola, tira dali. Lateral cobrado para a equipe do Criciúma, chega, a zaga do Guarani tira. A bola volta pro Kaique. Vai, Kaique, vai, meu filho, você é menino. É pra correr, chegou o Nino. Ganhou do Kaique, toca a bola aqui pro Beliato no meio de campo, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pro Nino atrás, ele começa tudo de novo no campo de defesa, volta essa bola e os caras tocam a bola ainda pro Marlon, velho. Deus do céu, bola pro Ronaldo vai fazer o passe longo da meia esquerda pra ponta direita, o passe é pro Alex Maranhão. Fica desesperado, não era o Alex Maranhão não, era o André, o camisa número 17. A bola fica fácil pro goleirão Agenor. Tranquilo, sai do gol para fazer a defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10 que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Já, porque o Guarani vem, é só chamar o giro do placar, tem jogada perigosa pela ponta esquerda, bola para Rondinelli, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, chega, a zaga do Criciúma tira. A bola volta de novo com o Guarani, o William Oliveira de novo, o William Oliveira também tá abusando da sorte, hein? Foi lá caçar o jogador da equipe do Criciúma, o árbitro pegou a falta, Melo. Cartão amarelo para ele, merecido, né? Do William Oliveira, camisa número 5 do Bugre, jogo parado, falta, mas o Guarani tinha a bola no ataque, né? O Rondinelli, né? Tentou driblar ali, foi fazer um cruzamento, cruzou errado e proporcionou o contra-ataque ao Criciúma. A gente às vezes pede aí, né, pro
Rondinelli entrar, mas é um sono que é incrível e não vai dar mesmo pro Marlon Freitas. Ele tentou. Cadê aquela frase? Carlos Corsato, você estava certo. Não, pelo menos ele tentou. Que eu saiba, você não é médico, né? Carlos Corsato, você estava certo. Está chorando. Carlos né? Corsato, você estava certo. Carlos Corsato, você estava certo. Pronto, tá satisfeito? Obrigado, ganhei a noite, velho. Tá saindo ali o jogador da equipe do Criciúma. Olha, é claro que a gente não quer que aconteça isso, né, Claudinei Corsi? Mas pro Guarani é bom, tem jogo ainda, o Criciúma tá com um homem a menos, né? Mas o Guarani tem que saber aproveitar, né, Corsato? Não adianta você ter um homem a menos aí e o Guarani botar o Rondinelli enfiado lá na frente. Se ele entra para armar uma jogada, joga um pouquinho mais atrás. Deixa o Kaique, que é mais velocidade, na frente. E o Fabrício Bigode também ajudando ali no meio. Deixa só um jogador lá, trabalha a bola no meio para sair com um jogador de velocidade na frente. Agora, se vai todo mundo lá para dentro da área, a bola não chega e a jogada não acontece. Com 10 jogadores do time do Criciúma, saiu machucado o Marlon Freitas com 35 minutos no giro do giro. Eu giro que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, Criciúma, Guarani, Criciúma tá 0-0, Corsato. Pela Copa Libertadores da América, o Santos vai empatando com o Independente no Pacaembu pelo placar de 0-0, está sendo eliminado. Série B do Campeonato Brasileiro, a bola rola, primeiro tempo, Oeste e São Bento empatam 0-0. O nosso YouTube, nosso canal, você pode mandar mensagem, se inscreva, clica no sininho Futebol Interior TV. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Esse é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Este sou eu, então tá combinado assim, eu ligo pra você, ou você liga pra mim, pode mandar também no Facebook, Futebol Interior TV e YouTube. Vem Guarani, Kaique, Rondinelli, linda finta, perna esquerda, vai queimada, ali bateu pro gol, Beliato, pegou, soltou, pegou de novo. E aí o Kaique foi pra cima dele, parece que pegou a cabeça do goleiro. Defesaça, mas que jogada do Rondinelli, hein, Washington Melo? Quase o primeiro gol do Bugre. Pegou ali de 3 dedos, né? Um chute forte, bola cruzada, rasteira. Boa defesa do Beliato, né? Ele fez a defesa ali em 2 tempos. Depois o Kaique ali tentou, né, no rebote, acabou atingindo ali o goleiro do Criciúma. E agora quem está sentindo é o Marcílio, né? Sentindo cãibras, mas vai ter que tentar, né? Porque já foram feitas as 3 substituições. Marcílio vai ter que ir pro sacrifício. Vamos lá, meu filho. Jogo, tem que suar sangue se for preciso. Olha o Guarani. E olha o Guarani, Kaique ganhou na velocidade. Beliato vai ter que sair do gol com os pés para tirar dali. Tira, joga a bola para lateral. Lateral pro Guarani. Vai lá, Claudinei Corsi. Não, e na verdade o corpo cobra, né? O jogador tanto tempo sem jogar, quando entra numa partida é exigido, aí vem a cãibra. Não tem jeito, né? E vem a equipe do Guarani. Guarani com 11 jogadores, 10 em campo. O time do Criciúma pra bola, vai queimada aí. Bateu pro gol, pra fora ela saiu. Bateu pro gol ali o Bigode, Fabrício Bigode, camisa número 19. Bateu forte pro gol da intermediária, ela saiu, liga de fundo. Tiro de volta pro goleirão Beliato fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Tapete verde aqui pro Maicon Mendes, está ligado na Rádio Futebol Interior. Vem Guarani, bola aqui pelo meio, abre o jogo, vem Bugrão, bola com Jefferson Nem, toca a bola na ponta direita para Bruno Xavier, trabalha a bola com a perna esquerda, o Xavier, ele volta essa bola um pouco mais atrás, e pelo meio, bola pro Kevin, Kevin na ponta para Bigode, Bigode abre o jogo, toca a bola para Rondinelli, tá aqui na ponta esquerda, bico da grande área, fez o passe pro Jefferson, nem deixou passar pro Kaique, chegou a zaga, tirou Marlon, o lateral esquerdo ganhou, tocou a bola para Zé Carlos, aí o Felipe Maia chegou cometendo falta, o árbitro para marcar a falta pro time do Criciúma fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol.
futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. WhatsApp da equipe esportiva nota 10, 987710838. Participe, deixe a sua mensagem. Vem a equipe do Criciúma, bola aqui pro campo de ataque, Vinha. Alex Maranhão, recuperação do time do Guarani. Ganha a bola, William Oliveira toca a bola pelo meio, procurava o Rondinelli, ficou procurando a bola, não achou, a bola voltou na ponta esquerda, trabalha a bola ali pro Andrew. Andrew inverteu ali, tá na ponta esquerda, tocou a bola pelo meio, Zé Carlos. O Zé Carlos agora chegou lá. O Zé Carlos, para começo de conversa, fez falta no Rondinelli, né? E já que eu não sou médico, o Zé Carlos não é árbitro, ele não tinha nada que ir lá conversar com o Rondinelli, né, Melo? Ele quis levantar o Rondinelli rapidamente, até um pedido ali de desculpa, o Rondinelli não aceitou. E o Guarani, o Cossato, tem o segundo melhor ataque do campeonato, ao lado do Atlético Goianiense com 33 gols. O melhor ataque é do Fortaleza com 36. Só que o Guarani já vai completando a sua segunda partida sem marcar gols, né? A defesa melhorou, né? Vai completar aí o quarto jogo sem ser vazada. Mas o ataque agora parece que não vai mais também. Bom, o jogo aqui não acabou, 39,5, segundo tempo, tá 0-0, vem Guarani, bola com o Jefferson, nem fez o passe pro Marcílio, na ponta esquerda, vem na marcação pra cima dele o Suelton, Marcílio fez o toque, procurava ali o Kaique, escorregou o Kaique, aí chegou o Jefferson, nem cometendo falta pra cima do Ronaldo, o jogo tá parado, o Claudio Corsi vai falar. E vai ficar difícil agora pro Marcílio ali na lateral esquerda, o Jefferson Ney passou uma bola ali, chamou o Marcílio pra jogar. O Marcílio fez aquele gesto, né, com a mão. Segura um pouquinho aí. O Marcílio já tá pregado. E o Jefferson nem por essa falta, né, segurou ali o jogador do Criciúma, levou cartão amarelo, o camisa 8 do Bugre. Tá amarelado o Jefferson, nem também jogador do Bugre. E vem Criciúma, bola ali na ponta esquerda, é o Marlon que tá na jogada, vai pro levantamento na boca do gol, chega, a zaga da equipe do Guarani tira. A bola vai pra lateral pra equipe do Criciúma fazer a cobrança, Marlon vem pra fazer a cobrança, toca a bola pra Andrew. Kevin vem na marcação pra cima dele, o Andrew vai tentar tirar pra dançar o Kevin, melhor pro Kevin, ganha, toca a bola pra Bruno. O Xavier volta a bola pra Rondinelli no meio, toca a bola pra Bigode volta essa bola um pouco mais atrás, já trabalhou essa bola aqui na ponta esquerda, bola pro Marcílio volta, retrocede um pouco mais atrás, ele vira o jogo, toca a bola aqui pela ponta, voltou, bola no meio aqui pro William Oliveira vira o jogo lá na ponta direita, pro Kevin pra Xavier, só deu um toque de primeiro e voltou pro Kevin, aí o Kevin volta um pouco mais atrás, bola pro William Oliveira, círculo do gramado, vira o jogo, toca a bola pra Marcílio, tá pregado em campo o Marcílio, mas fez um bom jogo enquanto tinha fôlego, toca a bola pra Jefferson Ney vem na marcação pra cima dele, o camisa número 35, o Patrick, ele voltou um pouco mais atrás, bola para Bigode pro Kevin, vem pro cruzamento, vem o Kaique no peito do gramado, fez bom domínio, perdeu, recuperação de bola para a equipe do Criciúma, vem Criciúma, bola com o Alex Maranhão, toca a bola para Zé Carlos, não tem velocidade, mas tem um pouco de domínio de bola, ele volta, eu ia falar que tem habilidade, não, domínio de bola, volta a bola pelo meio, bola pro camisa número 35, o Patrick, aí o Patrick fez a volta, não tinha para quem tocar, virou pro Zé Carlos de primeira, pro Suelton, e já correu para a grande área, vem Suelton para fazer o cruzamento, muito forte, ela saiu linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Agenor fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. 42 agora, hein? 42 passado o segundo tempo. Faltam 3 pra terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Heriberto Rios em Santa Catarina, 24ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Guarani, Criciúma, Guarani, tá 0-0, Corsato. Também pela Série B, o Oeste vai empatando com o São Bento pelo placar de 0-0. No Pacaembu, pela Copa Libertadores da América, o Santos empata com o Independente da Argentina 0-0, está sendo eliminado. Daqui a pouquinho, o Grêmio entra em campo contra o Estudiantes da Argentina. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube, aproveita, se inscreve, manda a sua mensagem. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Este é o futebol da Rádio F. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. 43 segundo tempo, mais os acréscimos do árbitro aí. Pelo tanto de paralisação de 3 a 4 minutos no mínimo. Carlos. Deve cravar aí o Caio Max Augusto Vieira.
Chamou, falou, Corsato. Já. Vem Guarani, pela direita Kaique, fez o cruzamento na boca do gol, passa pelo Jefferson Nem, vai ficar na esquerda pro Marcílio, de primeira. Tá ouvindo a gente? Como diria você, Carlos, toda a turma tá ligada, toda a turma tá ligando. Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Léo de Maceió, Ramos de Sumaré e Pedro de Calcaia, no Ceará, estão todos acompanhando a transmissão da Rádio FI. E vem Guarani, bola com Rondinelli para Bruno Xavier, chega a zaga do Criciúma, tira. Chega lá o Liel, dá um bico nessa bola, tira, joga a bola pro campo de ataque, vai, Claudinei Costa. Corsato, e só um detalhe, o Marcelo tá falando com muito ênfase, né? Esse Santos eliminado, mas tem que se lembrar o que a Conmebol fez também, né? Na verdade, esse placar de 0-0 tava dando o jogo pros pênaltis, né? Exatamente. O jogo iria pros pênaltis. E o Marcelo Corsato tá com muita ênfase nesse eliminado. O placar do primeiro jogo, por enquanto, 3-0 pro Independente, né? Claro que o Santos pode reverter, não sei se pode reverter. Na verdade, vai ficar assim mesmo, e caso o Santos ganhe lá na frente, porque agora teve que apelar pra corte do esporte, a Conmebol só vai pagar em dinheiro, mas segue o classificado nessa fase. Que vai, a bola pro Kevin, toca a bola pro Kaique, acabou o campo pro Kaique. O Kaique também é outro, hein? Pelo amor de Deus. O Loser, Claudinei Costa, tem boa vontade com o Kaique, né? Mas o Kaique também tem hora que não ajuda, né? Tem várias horas que ele não ajuda, né? Mas o Loser tem boa vontade com o Kaique, hein? Ainda coloca ele pra jogar, né? O Kaique e o Eric, né? Os dois podem dar as mãos e sair pro mundo. Saírem aí pelo mundo. Solta o efeito da corneta aí, porque põe o Guilherme. Agora não pode pôr mais ninguém, né? Põe o Guilherme, né? Não, o Guilherme não tem moral com o Loser. Tem cara que o treinador não gosta. Aliás, o Rondinelli também não tinha, né? Agora que tá começando que o Rondinelli tem bola, né? O Rondinelli é bom jogador, você não pode simplesmente deixar o Rondinelli de lado, né? Mais 4, hein? Vamos até 49. Acertei de novo. 49, 45 e 50. Carlos Diná. Parabéns, Carlos. Parabéns, você é o melhor. Parabéns, Carlos. Bola ali pela esquerda. Sim, poxa. Eu não vou ter dinheiro pra pagar todo mundo, não. Alex Maranhão. Vem ele pra fazer a cobrança de falta pra equipe do Criciúma. Pra bola, levantamento na boca do gol. Marcílio. Uma partida. Já tenho meu voto no nota 10. Marcílio. Uma partida segura do Marcílio. Tá de brincadeira, Vou votar nele, ué. Opinião é opinião, velho. Marcílio, o árbitro pega a falta pra equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio, TV, Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Vem Guarani, olha o Marcílio de novo. Caneta pra cima do Sul. Wellington vai queimando, ele bateu pro gol, pra fora! Pra fora pela linha de fundo! Pra fora pela linha de fundo! E aí ele vira aqui pro lado da cabine e fala: aí, Washington Melo, quem é o nota 10 do jogo, Washington Melo? Que jogada do Marcílio, hein? Meteu uma caneta ali, bateu pro gol. A melhor jogada seria o cruzamento, né? Mas tudo bem. Ele tentou bater e a bola tocou na rede do lado de fora, né? Desperdiçou uma oportunidade, né? Se tivesse cruzado, né? Agora, sentiu o Marcílio, hein? Já está mancando ali. Estamos caminhando para os minutos finais, né? 1 minuto e meio para acabar o jogo. 47,5, vem Guarani, quem sabe ainda. Kevin pra bola, vai pro cruzamento, pega na zaga da equipe do Criciúma, sai, vai para a linha de fundo. É escanteio pro Guarani fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Escanteio pro Bugre. Kevin, vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Felipe Maia tá lá. Felipe Maia também. Fabrício Carioca, Felipe Maia, Carioca, Felipe Fabrício. Kevin pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Criciúma, tira. A bola volta com o Guarani. Bola pra Bigode no meio. Bola pra Jefferson Nem pro Kevin. Não tem impedimento não. Kevin vai pro cruzamento, pega nas costas do jogador do Criciúma e sai. Linha de fundo, é mais um escanteio pro Guarani. Deu um toque ali no braço, hein? É falta. Pode ser o último lance do jogo, hein? O Kevin ajeitando ali com carinho. Não demora pra bater. Vai fazer ali o cruzamento. Se eu sou o técnico Humberto Loser, peço pro Agenoia ir lá pro gol.
Ir pra área pra cabecear. Não pode demorar muito, não vai ficar amarrando a chuteira, não pode demorar muito, não, senão o árbitro termina o jogo. 48-40, Kevin, vai ser o último lance do jogo. Kevin pra bola, vai pra fazendo a cobrança da falta. Era escanteio, mas o árbitro pegou uma falta ali. É Kevin pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Criciúma pra tirar de cabeça. Aí vai deixar a bola sair o time do Guarani e vai terminar o jogo. Apita o árbitro. Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte. Fim de jogo no estádio Heriberto Rios em Santa Catarina. A bola parou, Criciúma, Guarani, Guarani, Criciúma. 0-0. Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora. Balançando a rede. Você por dentro de tudo. Balançando a rede. Esporte. Balançando a rede. Marcelo Corsato. 9 da noite, mais 8 minutos. Final de jogo pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no majestoso Heriberto Rios, na cidade de Criciúma, interior de Santa Catarina, a terra do carvão, a capital do carvão. Deu empate, 0 pro Criciúma, 0 pro time do Guarani. Bom resultado pro time bugrino. Vamos saber daqui a pouquinho com o nosso comentarista Claudinei Corsi, com os companheiros que fizeram a transmissão. Carlos Corsato narrou, Washington Melo reportou e é ele que trabalha agora na saída dos jogadores. A bola é tua, Melo. Os jogadores do Guarani continuam dentro do gramado. Agora o Fabrício Carioca vai cumprimentar aí o trio de arbitragem. O mesmo acontecendo ali com o Felipe Maia. Teve ali um pênalti, né, no primeiro tempo que o árbitro poderia ter marcado em cima do Bruno Xavier. Jogadores do Criciúma saindo. Me ajuda aí, produção. Vamos ouvir aqui o Nino, zagueiro do time de Santa Catarina. Pode sair dela. Os empates em casa estão incomodando, ainda mais porque a gente não conseguiu pontuar fora de casa. Mas baixar a cabeça não é opção. Vamos continuar trabalhando aí, fazendo nosso melhor, que a gente vai sair da situação sim. Pois não, o zagueiro é Nino, né? A torcida do Criciúma vaiando, né, a saída dos jogadores. É o 5º jogo do Criciúma sem vitória. Mais um empate jogando aí em casa. E realmente, pro torcedor, né, do Criciúma, é um péssimo resultado, né? O torcedor que foi até o estádio Heriberto Rios, né, um frio danado, queria uma vitória. E com esse resultado, com esse empate, o Guarani vai dormir no G4, né? Até sexta-feira, no complemento aí da rodada, o Guarani ocupando aí a 4ª colocação com 37 pontos ganhos. Isso é muito importante, né? Os jogadores do Guarani ali estão naquela resenha. Vamos ouvir o Rondinelli. Sabia que ia ser um jogo difícil, pela sequência, né? No primeiro tempo a gente sofreu um pouco. Acredito que voltamos melhor no segundo tempo. Conseguimos impor nosso ritmo, nosso toque de bola, que é o nosso estilo de jogo. Ficamos com um a mais, mas eu acho que, conversando até um pouco agora aqui com o nosso auxiliar, eu acho que o desgaste do time, eu que estava um pouco fresco, entrei no intervalo, queria que o time subisse um pouco mais, mas em virtude do jogo muito próximo um do outro, agora no sábado, eu acho que o time estava um pouco cansado, e então o resultado foi importante, nos coloca no G4, é importante pontuar fora de casa, equipe que quer chegar e quer algo a mais, a gente precisa pontuar, então é o 4º jogo já a gente pontuando, estamos no caminho certo, agora a gente leva o jogo lá para casa para conseguir a vitória. Pois não, tá aí o Rondinelli, né, dizendo que foi um resultado satisfatório, né, para o time do Guarani. Eu também entendo, né, porque pelo desgaste, né, que foi no derby, né, desgaste físico, psicológico, emocional, né, e pelo curto espaço de tempo, né, para recuperação, porque o derby foi no sábado, o Guarani no domingo já viajou para Santa Catarina e pegaram aí um adversário que está aí perto da zona do rebaixamento, né, um gramado pesado, uma temperatura muito baixa. Então, se você for analisar esses fatores, o empate foi um bom resultado para o Guarani, que pelo menos dorme aí no G4. Guarani que voltará a campo na próxima terça-feira contra a equipe, né, do Goiás. A bola vai rolar às 7h15 da noite. De volta, o Já Era! Marcelo Corsato. E o Guarani vai ficar nessa posição pelo menos até sexta-feira, né? Porque não temos jogos da Série B na quarta, na quinta
Então, sexta-feira vamos ter aí o Atlético Goianiense em campo, pegando o time do Londrina fora de casa. Olha, vai pegar o Londrina fora de casa, hein? Então, quer dizer, o Guarani pode, na sexta-feira, ainda passar a sexta-feira nesta quarta colocação. E aí vai depender de resultados dos jogos do Goiás. Deixa eu ver aqui também, tem o Vila Nova, que pode passar o time do Guarani. O Figueirense, ele tem 34, ele iria 37. Para passar o Guarani, ele já precisaria fazer uma goleada. O Oeste está jogando agora, a Ponte não passa o Guarani. Então o Guarani aí torcendo contra os goianos nesta rodada 24ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Bola rolando em Barueri, finalzinho do primeiro tempo, Oeste e São Bento vão empatando pelo placar de 0-0. Estamos no ar com o nosso Balançando a Rede para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Agradecendo a rapaziada que foi com a gente no Futebol Interior TV e YouTube, é o nosso canal, se inscreva agora. O Clube em Destaques, né? Clubes em Destaque, né? Eu troquei o S lugar. Clubes em Destaque também no nosso YouTube, hein? Então vamos replicar no nosso canal do YouTube o programa que é apresentado pelo Claudinei Corsi, Clubes em Destaque, tá bom? Já tem lá o primeiro programa, certo, Aniversário da Macaca, o primeiro programa mostrando como foi a festa da Ponte Preta. Muito bem, tá aí então, Clubes em Destaque também agora, atração no nosso canal no YouTube. Produção, tem faturamento? O que a produção quer que faça? Vamos faturar e depois, tem nota 10. Carlos disse que vai voltar no Marcílio. Vamos fechar aqui a transmissão no Futebol Interior TV então, Corsato? Vamos. O Giovanni Paiola que manda. Não. Então vamos fazer aqui no Futebol Interior TV. Isso, aí o pessoal aproveita, vê se concorda com a gente, se não concorda, diz aí quem foi o nota 10, o nota 0. Isso, pode votar. O nota 10 é o melhor em campo, o nota 0 é o pior da partida. O internauta, o telespectador aqui do Futebol Interior pode participar com a gente também, então vamos ficar no Balançando a Rede. Tem intervalinho, a produção tá dizendo aqui, viu, Corsato? Então chama o intervalo aí. Vamos por intervalo, a gente volta daqui a pouco com o Balançando a Rede no comando do Corsato. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Rádio Futebol Interior. Seu carro não tá legal? Tá precisando de uma revisão? Então venha para a DD Autopeças. Seu carro em boas mãos. Manutenção mecânica, sistema de freios, suspensão, injeção eletrônica, limpeza de bicos, super troca de óleo, correia dentada e revisão geral. DD Autopeças. Rua Oscar Seixas de Queiroz, 314 no Calegares. Disque DD 3844-9283. DD Autopeças. Seu carro em boas mãos. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes, à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105
5 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Estamos apresentando Balançando a Rede. Marcelo Corsato. Estamos de volta, microfone da Rádio Futebol Interior. Agora mudamos de canal, estávamos acompanhando o jogo do Guarani, estamos no canal 8 da NET Campinas. Estávamos, né, acompanhando Clubes em Destaque com o Claudinei Corsi. Aí o Washington Melo resolveu mexer na TV, mas muito bem. Estamos no ar para Corujão Autopeças, Pruning Alimentos, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Aliás, bombou na Casa de Portugal o show do Roberto Leal. O Washington Melo nos representou, deu um beijo no Roberto Leal. É o Washington Melo. Grande Washington Melo. Tava bonita a festa, né? Mais de 35 mil ingressos vendidos, né? No nosso estádio, porque o Pacaembu é nosso, né? O Pacaembu é da municipalidade, né? Mais 35 mil ingressos vendidos lá no estádio do Pacaembu. Ah, pelo Brasil tem outros aí que dizem particular, mas que é nosso também. Sim, mas o Pacaembu é nosso mesmo, né? Se bem que o ex... não vou falar que aí é política, não posso mexer com isso, né? Mas o problema aí não é no jogo em si, tá? O problema é a revolta da torcida do Santos contra a Conmebol. Os jogadores do Santos estão aplaudindo a torcida nesse momento. Será que o árbitro terminou o jogo? Terminou o jogo. É o jogo por encerrado, né? O árbitro da partida. Aí agora tem invasão no gramado. O Santos vai tomar uma punição, né? O Santos já não tá de bem com a vida com a Conmebol, vai tomar uma punição. Enfim. Mas a gente tem a lamentar. Mas por que escala o jogador? Pô, você vai contratar um jogador que não é do seu país? Se informa. O cara participou de vários torneios. E aí tem mais, né? hein? Se informa. E agora também aí a polícia, né? Não, peraí. Não, vamos lá, porque a gente tá vendo aqui imagens de torcedor entrando no campo, né? Aí vai falar da polícia. A polícia tá fazendo o trabalho dela. Não, mas peraí, eu não critiquei. Deixa eu contar o que tá acontecendo. Olha lá, né? Aí vai lá, agora vai o Cuca. O que o Cuca vai fazer ali? Virou baderna. O Cuca tá indo defender o torcedor, né? Mas o torcedor tá no lugar errado. O Cuca tem que descer pro vestiário e deixar a polícia fazer o papel dela. A polícia tem que fazer o papel dela, porque senão pode virar bagunça, né? E os jogadores estão indo tirar o Cuca, quer dizer. O Cuca tem que dar exemplo. Sai daí, Cuca, desce pro vestiário. Acabou o jogo, o Santos está eliminado. Ano que vem participa de novo da Copa Libertadores se classificar. Segue a vida, né? A besteira, quem fez? Foi a diretoria do Santos, né? A torcida tinha que ficar brava com a desorganização da diretoria do Santos, que contrata um jogador, não se informa para ver se o jogador pode jogar ou não. Agora estão quebrando o estádio. Agora, olha que imbecil, ó. Olha que imbecil. O estádio que é próprio da gente, né? O estádio que é do povo, está sendo quebrado, depois o povo tem que pagar, porque vai ter que consertar. E paga mais do que uma vez, né? Que você sabe que uma cadeira custa 10, né? O cara vai fazer a licitação, enfim. Pena, né? Pena. Mas o Santos está eliminado da Copa Libertadores da América com 2 placares de 0-0. Aliás, você tripudiou, né? Você tá falando isso desde o primeiro giro de placar, né, velho? Não, é informação, tá certo. É uma informação. Ok. Você poderia falar o Santos está eliminado. O Santos está eliminado da Copa Libertadores da América. Deixa eu mandar um abraço para Joelson, o segundo maior pescador de Paulínia, e para André Tarifa. Agora o Tarifa tá na vibe do professor. Do professor, o Vanderlei Luxemburgo, e do Marcial, ex-lateral esquerdo da Ponte Preta, jogador do Corinthians que hoje está no Oeste, né? E do Neymar.
que gostam de pôquer, jogam pôquer. Então o André Tarifa é jogador de pôquer, profissional agora, viu? O Luxemburgo joga pôquer também? Joga. E aposta alto, hein? Aposta alto, hein? E a torcida do Independiente veio também pro Brasil, né? Pois aí eu me preocupo, hein? Aí eu me preocupo. Mas é Argentina e Brasil, Brasil e Argentina. Bom, vamos fazer o seguinte. Tô sentindo um cheiro de pizza. Acaba de chegar a pizza do Dadá. Claudinei Corte já saboreou. Eu tava aqui enrolando, gente, pra Claudinei e o Washington Melo comerem, né? Só o Carlos que não foi lá e o Giovanni comeu também. Não, mas eu não quero. Eu quero que o ouvinte tá aqui esperando. Você tá no Facebook? Tô. Tem aí abraço novo, participação de ouvinte, não? Davi Martins, eu acredito no acesso do nosso Bugre. Eu também. O Helder Santana tá parabenizando aqui pela transmissão e a Adriana Oliveira também tá com a gente. Como a gente não começou a votar ainda no Nota 10 e no Nota 0, se o ouvinte quiser votar aqui, Nota 0, Nota 10 do jogo, fique à vontade. Nota 10 é o melhor em campo, Nota 0 o pior da partida. Se você quiser começar comigo, Corsato, vamos lá, pode começar. Muito bem, então deixa eu só agradecer o pessoal que está aqui no Facebook, né? No Facebook não, no YouTube. O Cristiano Gurgel está perguntando quanto é que tá o jogo do Guarani. Já acabou, querido, 0-0, Guarani, Criciúma e Guarani. Mais um abraço pro Cristiano Gurgel. O Adalto Donizete está perguntando se o jogo já acabou. Já acabou o jogo do Guarani, 0-0. Valeu, rapaziada, abraço para vocês, obrigado pela participação. Futebol Interior TV. E a confusão lá no estádio do Pacaembu segue. O Santos vai tomar uma punição monstra, hein? Muito bem, Carlos, 15 segundos pro Nota 10 do jogo, vamos lá. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Começo com você, Carlos, o seu voto pro craque Nota 10. Marcílio, lateral esquerdo do Guarani. Marcílio tem um voto, voltando à equipe hoje, jogou meio combalido no final do jogo, sentindo câimbras, mas mostrou raça. Claudinei Corsi, o Nota 10 do empate, 0 Guarani, 0 Criciúma no Heriberto. Gostei também da volta do Marcílio, pelo tempo que ficou parado, até que produziu bem. No final, realmente já não estava aguentando mais com as câimbras, né? Mas voltou bem a equipe do Guarani e dá um alento, né, para o treinador do Bugre. Mas o meu voto vai para o Ricardinho. Ricardinho foi substituído no segundo tempo também. A família corintiana Carvalho tá mandando aqui um parabéns para a equipe, diz que o Bugre vai subir e tá mandando um salve pro César do Jardim Ieda. Valeu, um abraço, César do Ieda, família corintiana Carvalho, que também gosta do Guarani. Temos 2 votos para Marcílio e Rondinelli. O Washington Melo, o seu. Pois não, para mim o goleiro Agenor, hein? Quando foi exigido, acabou fazendo ali uma defesa ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa também saindo do gol com segurança. O Agenor completando aí a 4ª partida sem tomar gols, né? Se você somar aí 90, né? 4 vezes 90, então já são 360 minutos, né? Sem contar aí os acréscimos. Então, para mim, o Agenor eleito aí o craque Nota 10. O apresentador do Balançando a Rede tá mais louco que o Batman. Rondinelli não, Ricardinho, é com R, né? Pelo menos acertei que é com R o começo do nome do rapaz. Mas Ricardinho foi o voto de Claudinei Corsi, o Agenor o voto do repórter, o Carlos Corsato votou no Marcílio, eu vou votar no Marcílio. Então o Marcílio eleito o craque Nota 10 do jogo com 2 votos. Carlos, 15 segundos pro Nota 0. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Vamos lá, Nota 0, Carlos. Nota 0 do jogo? Isso, o Nota 0 do jogo. Tem, vai aqui pro time vai aqui pro time do Criciúma. Eu iria dar uma Nota 0 aqui pro William Oliveira, tá? O jogador do Guarani. E não pela partida que ele fez, mas pela entrada que ele deu aqui no Marlon Freitas, né? Mas você vê, por isso que é bom a gente ter o recurso da televisão. Depois você vê que apesar do carrinho ter sido por trás, na verdade o Marlon Freitas se machucou depois, quando ele torceu o tornozelo, né? Ele se machucou depois. Pra mim, Vitor Feijão, Corsato, camisa número 11 do time do Criciúma, não disse a que veio no jogo. Eu vou votar no Ronaldo.
Pra mim, o nota 0. Vitor Feijão tem um voto, Ronaldo tem um voto, Claudinei Corsi, nota 0. Eu não gostei do Ronaldo e nem do William Oliveira, viu? Eu daria pra... Vou ficar com o William Oliveira, que não gostei da entrada dele por trás no jogador do Criciúma. O William Oliveira tem um voto, é lembrado pelo nosso comentarista Claudinei Corsi. O Washington Melo, nota 0. Pra mim também fico com a sua opinião, viu, Marcelo? O Ronaldo, né? Ele já deveria ter levado um cartão amarelo no primeiro tempo, no segundo levou, depois de uma falta violenta por trás, o Ricardinho, inclusive tirou o Ricardinho de campo. O Ricardinho não teve condições de permanecer em função dessa entrada desleal do seu Ronaldo, né? Que abriu a caixa de ferramenta, né? É um jogador bruto, né? Não tem técnica nenhuma, então pra mim, Ronaldo, nota 0 e pode ir embora. Ronaldo, portanto, jogador do Criciúma,